Minuto Naturologia. A nossa intenção é trazer para vocês aqui assuntos interessantes e úteis dentro da visão naturológica. Hoje vamos apresentar aqui com o doutor psicólogo Marcos Avelar um tema muito interessante, que é sobre valorização da vida, amor pela vida e saúde mental, ok? A gente vai restringir alguns, vamos dizer assim, temas, palavras, ok? Então a gente vai falar inicialmente sobre a primeira vez que a gente tocar no assunto, na questão, a gente vai falar o nome oficial, técnico, e depois a gente vai mudar porque o algoritmo restringe o alcance do vídeo quando algumas palavras que eles chamam de sensíveis são repetidas, ok? Então você que está em casa vai ouvir o assunto pela primeira vez e depois a gente vai falar com outras palavras, mas é do assunto que a gente vai estar tratando. Sejam muito bem-vindos, vocês estão convidados a participar não só do nosso chat ao vivo e avisando a vocês, hoje vamos sortear 10 assinaturas gratuitas do nosso clube de membros, ok? Para vocês que estão participando no chat. Vai ficar de olho aí, Lucas? Então ficar de olho que a gente vai distribuir primeiro 5 assinaturas e depois mais 5. A gente vai ter que aprender a fazer isso aí, que é a primeira vez, hein? Nós estamos fazendo, vamos ter que aprender a fazer isso. Então, seja muito bem-vindo, psicólogo Marcos Avelar. Muito obrigado pela sua participação. Faça a introdução do que a gente vai falar e depois vou fazer uma pequena apresentação do resumo do seu currículo. Agradeço a oportunidade de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Espero que, de alguma forma, tudo que a gente conversar aqui hoje sirva para ajudar as pessoas. É claro que a gente, diante dessa expectativa, a gente sempre quer que o maior número de pessoas seja ajudado, mas eu compreendo que se uma pessoa a gente ajudar, já vai ser uma coisa bastante positiva, partindo do princípio de que cada pessoa é única, claro, no universo. Então, cada pessoa tem a sua importância, tem o seu valor. Então, se a gente conseguir ajudar uma, já vai ser uma grande coisa, uma grande missão. Exato. Então, a gente vai trabalhar, conforme você falou, sobre um tema muito importante e que a gente, volta e meia, precisa estar trazendo, porque são tantas coisas, trazendo para reflexão, trazendo para que a gente aprofunde um pouco mais e, consequentemente, novamente, muitas pessoas sejam ajudadas. Exatamente. Vamos fazer aqui só uma pequena apresentação para quem não conhece o Dr. Marcos Avelar. Ele é mestre em saúde mental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, neuropsicólogo pela Universidade Cândido Mendes, psicólogo pela Faculdade de Humanidades Pedro II e também tem registro na Ordem dos Psicólogos Portugueses e no Conselho Regional de Psicologia. E tem também, agora vai começar, falei pra gente? Aqui em Portugal é doutoramento, mas como tem pessoas do Brasil nos acompanhando, no Brasil é doutorado. Então, as aulas vão começar agora em outubro, mas está tudo encaminhado, está tudo certo para que realmente aconteça, né? E comece. O doutoramento é em neuropsicologia, é um projeto muito interessante. Para quem não sabe, o doutorado é um estudo que a gente faz aprofundado numa área específica. E o meu projeto de pesquisa é a validação de um teste de memória episódica para a população idosa portuguesa. Excelente, excelente projeto. Bom, a gente vai falar basicamente, são 2 temas, qual foi a proposta que você acabou finalizando, a ideia que a gente vai trazer aqui, vamos dizer assim. Então, a gente vai conversando sobre a valorização da vida como um todo. Ótimo. E diante disso a gente pensa e reflete sobre o que seria amar a vida, o que seria, quais seriam as propostas, o que a gente precisa fazer para a gente amar a vida, enfim. Amar viver. Amar viver, ter uma mente saudável. Então, a gente vem conversando, né, sobre esses aspectos. Amar as coisas boas da vida, né? A vida de todos temos problemas, mas muitas vezes o olhar que nós damos às coisas boas e ruins, nós podemos aproveitá-las melhor. Não é verdade? Sim, sim, muitas vezes vai disso, vai do impacto que a gente tem, do olhar ou como a gente reage aos diferentes problemas da vida, aos desafios. Isso que vai fazer. Se a gente colocar ênfase nas coisas ruins ou negativas, elas naturalmente vão ter uma dimensão maior. Não se está aqui negando a realidade e nem dizendo que não há problemas, não há desafios ou não há sofrimentos. Na vida de todo mundo há. Mas a gente precisa aprender ou desenvolver um aprendizado para colocar a ênfase maior nas coisas boas, nas coisas positivas, nas coisas que nos alegram, nas coisas que nos dão forças. Não no sentido de, novamente, negar aquilo que não está bom. Exato. Não, mas
ter um outro olhar sobre. Exato. É o meio copo cheio ou meio copo vazio. Pois é. Você olha para onde você quiser, né? A famosa ilustração. Exatamente. Você pode olhar para a parte vazia e pode olhar para a parte que está cheia, a metade que está cheia, né? Exatamente. Então, vocês estão convidados aí a participarem aqui pelo chat, fazerem perguntas. Né? Sim, por favor, com certeza. Contribuições. Exatamente. Será um prazer vocês aí em casa participarem, tá? E tem também o link do Discord. Se a pessoa quiser participar com chamada de vídeo, tem o link aí. Coloca no chat, filho, eu esqueci de colocar. Coloca no chat o link. Tá na descrição do vídeo, ok? Vocês que estão em casa, na descrição do vídeo, tem um link lá do Discord para você entrar. Esse link, inclusive, é permanente do canal. Então, todas as futuras lives que a gente fizer, o link é o mesmo, a pessoa pode entrar e participar com uma chamada de vídeo, caso ela deseje. E se quiser participar com texto, tem um chat ao vivo, que está acontecendo agora no YouTube. Se a pessoa estiver assistindo gravada, ela pode, através dos comentários. A gente periodicamente olha, né? Caso haja alguma pergunta, eu repasso para você e você responde lá a pessoa. Então, em princípio, a live é interatividade permanente. Ok? Muito bom. Então vamos lá, vamos começar por onde? Então, acho que falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, eu acho que é um bom pontapé. Tem uma luzinha amarela ali, já vi de camisa amarela. Tá vendo? Eu não tenho uma camisa amarela, tinha que ter comprado um. Tranquilo. Só para remeter, né, que é o mês da valorização da vida. Isso. A OMS estabeleceu o dia 10 de setembro como Dia Mundial. E o amarelo vem da história de um adolescente americano que, infelizmente, não colocou uma vírgula, não colocou um ponto e vírgula, colocou um ponto final. E no dia... antes disso, ele tinha um Mustang amarelo, que ele gostava muito. E aí, em função disso, no dia da despedida final dele, as pessoas distribuíram pequenos cartões com mensagens, né? Se precisar de ajuda, estou aqui. Alguma coisa assim. Né? Então... diante desse contexto, né, dessa situação, foi se disseminando, e acabou realmente ficando a cor do Setembro Amarelo. O amarelo por causa do carro dele. Do carro dele, exatamente, por conta do carro dele. Então, distribuíram pequenos papéis amarelos com se precisar de ajuda, estou aqui. Porque uma das coisas que realmente vai fazer diferença diante dos diferentes contextos e dificuldades que a gente vai ter na vida é a certeza de que a gente não está sozinho. Ou seja, a gente está sofrendo muitas vezes, estamos enfrentando tempestades mil, mas ter a certeza de que a gente não está sozinho faz toda a diferença nesse sentido. E uma coisa importante, que é uma experiência de vida que eu já tive e já passei por ela algumas vezes. Há pessoas, por exemplo, pode ter pessoas que acham que ninguém gosta dela. Mas você pode perguntar a várias pessoas, comigo já aconteceu algumas vezes. Pessoas que gostavam muito de mim, como amigo, não estou falando só amor passional, não. Como amigo, e eu não sabia. E a pessoa me admirava muito, gostava muito de mim. Então, provavelmente, grande chance de todo mundo ter um grande admirador e nem sabe. Pessoas que gostam dela, estariam, se ela precisasse, estariam ali com elas. É questão só de procurar. Sim, sim. A gente não tem aquela cultura de, muitas vezes, verbalizar isso. Gosto muito de você, ou você é muito importante, ou você é um amigo muito legal. Ainda esquece, deleta e apaga. Pois é. Né? Uma das questões, inclusive, que contribui para um número maior de pessoas que colocam um ponto final é justamente essa questão dos homens. Que não falam. Não, né? Se bem que a geração, por exemplo, do Lucas, já é uma geração que está lidando diferentemente com essa questão afetiva. A nossa ainda é aquela, o homem não chora, segura o choro, resolve tudo sozinho, você tem que ser forte. Então, aguenta qualquer coisa, você é homem. Então, essa formação... Se o homem não fosse ser humano. Isso, ou não sofresse, ou não pudesse chorar... Então, essa geração foi uma geração muito marcada pela repressão em relação a isso. As gerações hoje, em torno de 20, 25, 30 anos, já é uma geração mais consciente da questão das emoções e isso fica mais leve. Fica mais leve em termos de compreensão, fica mais leve em termos de choro. Para você vivenciar que não, independentemente de qualquer coisa, há uma pessoa ali, há um ser humano ali e vai chorar e vai sofrer. Tem suas fraquezas. Sim, suas dificuldades. Lógico, todo mundo. Exatamente. Ninguém é uma máquina para suportar qualquer coisa sem se abalar. Exatamente. Então, não se há essa expressão
Então, para a nossa geração, né? Por exemplo, mas para as novas, as pessoas já estão vivenciando de uma forma melhor. Né? Não estou dizendo com isso que todo mundo não, mas de uma forma geral a gente vê a própria expressão dos jovens entre si, ou o cuidado, ou carinho. Então sempre tem alguém que gosta da gente, como tem pessoas também que não gostam. Né? Então, que essas pessoas que gostam muitas vezes não verbalizam isso. E é a nossa sabedoria de saber viver com isso, né? A vida não é fácil, mas ela pode ser melhor. Sim, Verdade? sim, a vida não é fácil, ela é muito complexa, porque nós somos complexos. Para aqueles que acreditam na existência de um Deus, esse Deus ele é complexo. Então, para quem acredita assim, então há um universo complexo, ou vamos vir mais para cá, um planeta complexo, pessoas complexas. Então, consequentemente, a vida é complexa. E diante dessa complexidade, em vários momentos a gente vai vivenciar situações de sofrimento, ou de sofrimento intenso. É muito comum a gente explicar que em algum momento da vida alguém pode pensar em colocar um ponto final na existência. Isso é uma coisa bastante comum. Eu acho que muitas pessoas já passaram por isso. Estou cansado da vida, vou dar cansaço, vou voltar a desistir. Não é? Acho que é até um pensamento que talvez passou por várias pessoas. Sim, sim, sim. Mas o que vai determinar isso, Edu, é a questão do sofrimento, a intensidade do sofrimento. Quando alguém decide colocar um ponto final na vida, ele, no fundo, na maioria das vezes, essa pessoa ela está buscando colocar um ponto final no sofrimento. A questão marcante, determinante é o sofrimento. O quanto que essa pessoa está sofrendo. Então, a gente falou anteriormente da questão de ter certeza que aquela pessoa não está sozinha. Isso já vai ajudar, porque muitas vezes a pessoa ela conclui isso. Eu estou no fundo do poço, eu estou sozinho, ninguém gosta de mim, ou ninguém me ama. Então, vai se fomentar, se alimentar aquele pensamento de que realmente a vida não compensa, não vale a pena. E muitas vezes a saída seria para esse sofrimento colocar um ponto final. E quantas vezes, né, a gente passa na vida, tem um problema que para a gente é insolucionável, ou está muito difícil de resolver, e às vezes no dia seguinte surge do nada uma solução e aquilo, né, se resolve. Sim, é verdade? Sim, então, qualquer momento pode aparecer uma solução, né? Então a pessoa tem que buscar, esperar, não sei, não é fácil, mas é o que a gente pode fazer. Sim. Ou alimentar uma resiliência que é difícil, mas é necessário essa resiliência para a vida, para a existência. Ou seja, a capacidade que a gente tem de resistir. É necessário isso. E essa resistência é como os atletas. A pessoa que corre uma maratona, ela no dia seguinte ela está correndo de novo. Por quê? Ela quer manter aquele preparo que ela adquiriu à custa de exercício, de até certo ponto de sacrifício, de sofrimento. Então ela está ali buscando manter. Então o desenvolvimento da resiliência se dá a partir do sofrimento, não tem como. Como é que a pessoa vai resistir a uma determinada situação se ela não passou por nenhum sofrimento antes? Então, até certo ponto, é positivo. Então, muitas vezes as pessoas buscam justamente a terapia, os psicólogos, porque elas não estão conseguindo encontrar uma razão, não estão conseguindo encontrar as saídas que você citou, as soluções, as alternativas. Então, nós, psicólogos, vamos tentar encontrar esse caminho, esse norte. A encontrar o que seja, não é? Algumas coisas é de aceitação. Se eu estiver, por exemplo, cuidando de uma pessoa que tem uma doença crônica terminal ou não tem solução de acordo com a ciência, saída, cura para aquilo, eu vou ali buscando dar suporte para ela. Agora, para outras pessoas, não. As pessoas, a gente vai buscar os caminhos, as alternativas. Muitas vezes a pessoa sabe qual é a saída, mas ela está com medo de ir nesse sentido. Muitas vezes ela até acredita que aquilo daria certo, mas as experiências que ela já teve anteriormente de fracasso fazem com que ela tenha medo de encarar, ou de passar por mais uma decepção, mais um sofrimento, ou resistir até superar aquilo. Porque às vezes é isso, é a caminhada, é a travessia. Eu costumo fazer uma comparação da questão da ponte. Então, a gente está atravessando a ponte, a gente não quer ficar em cima da ponte. Então, às vezes, para chegar do outro lado, dá trabalho, é demorado. Dependendo de onde que a gente queira chegar ou da onde a gente precisa chegar. Então, essa travessia muitas vezes é difícil, então a gente precisa prosseguir. Então, entender isso, que muitas vezes na vida
amar a vida ou ter um sentimento de amor é buscar ir em direção ao outro lado. Também amar o desafio, né? Sim, porque não tem existência sem desafio. Não tem. E tem uma frase que eu... Se o Marcos quiser abrir o chat da live no celular. Tá. A gente pode abrir aqui também, ó. Deixa eu Obrigado, ver aqui. Lucas. Vou abrir aqui. Olha aí. Tem como... Ih, a letra ficou muito pequena, peraí. Eu tenho que mexer aqui primeiro. Agora acho que vai. Pronto, agora eu consigo aumentar aqui. Consegue ler bem aí, Marcos? Consegue? Mais ou menos. Quer ler ou quer que eu Não, leia? eu tô lendo. Pode Ai, aumentar irmão mais Paulo um pouquinho Pinto. também. Abraço, irmão Paulo Pinto. Show. Aí. Obrigado pelos votos aí de que Deus conduz e ilumine. Show. Eu não estou Muito vendo o bom. nome de quem É Paulo falou. Pinto. Ele entrou como canal, o nome do canal. O Deus Único. Isso, Ok, o Deus tá. Único. Então, isso. porque você sabe que é o Paulo Isso, Pinto que é. Isso. Obrigado, Paulo Pinto, pela participação aí. Graça e paz. Ele escreveu lá, graça e paz, Deus ilumine nosso amado irmão Marcos Avelar. Amém. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Fique à vontade aí para fazer qualquer pergunta, comentário, tá? A gente vai interagindo. Vamos deixar até aberto aqui, a gente vai interagindo com as pessoas. Então vamos lá. Eu acho que isso é muito importante, que é uma coisa que eu ia falar, que eu demorei muito para entender realmente na vida. As pessoas falam assim, uma frase muito comum, muito popular, né? Nem sempre frases populares significa que são verdadeiras, né? Tem muito ditado popular que não, tem uns falso. ditados muito complicados. Mas alguns são plausíveis, né? Sim. E tem um que eu demorei muito para entender, que fala assim, nada que é fácil presta. Eu demorei décadas para entender isso. Porque não é que... ele não está querendo dizer que não tem nada que é fácil, que tudo que é fácil é ruim. Não é isso. É porque as coisas que têm muito valor, muita gente quer. Muita gente se dedica. Os melhores vão estar ali. Então vai ser difícil. Concorda? Se a coisa é fácil, se a coisa é ruim, ninguém quer. Então é fácil. É mais ou menos o inverso da coisa. Então, a vida, muitas vezes, é o amar o desafio. É amar a superação. É você, na verdade, você conhece algum campeão do mundo, de qualquer área que seja, que nunca perdeu? Que antes de vencer, perdeu muitas vezes. Né? A diferença do vencedor não é a derrota, é a persistência. É que ele continuou até ganhar. Né? Até melhorar e chegar lá. A diferença é só essa. É o que eu costumo dizer. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Eu adoro competir. Mas o perder não me abala em nada. Eu chego a admirar os que me vencem. Eu admiro, sinceramente. Só que eu quero ser melhor do que ele. Mas eu admiro. E aquilo serve como um estímulo para mim. Eu não me incomoda perder. É um elemento motivador. Caramba, aquele cara foi melhor do que eu quero ser igual a ele. O que eu posso fazer para ser igual ou melhor do que ele? Né? No bom sentido, eu tenho aquele chamado fair play, né? Fair play, é isso? Que é aquele espírito competitivo. Adoro vencer, mas não me incomodo em perder e, como eu já disse, ainda admiro os que me vencem. Que bom. Eu acho que a vida se resume nisso. Isso, a gente também trabalha com a pessoa competir com ela mesma, em termos de limites. Quais são os limites meus? Quais são os meus pontos fracos? O que eu tenho medo? Quais são as coisas que me derrotariam ou me derrotam ainda? Então, a gente trabalha muito com isso. A competitividade, ela tem um lado saudável, mas muitas vezes nós, psicólogos, trabalhamos com isso. Que não quer dizer que todos sejam iguais também. Tem pessoas que, de repente, não gostam de competir. Sim. Mas a gente trabalha com essa questão. E muitas vezes, para se chegar a uma coisa que para se conquistar algo que realmente é valioso, a gente vai sofrer. Porque muita gente quer. Muita gente quer, é difícil. Então a concorrência aumenta. A concorrência aumenta.
Então, fica-se o desafio da gente realmente buscar um propósito e um sentido na vida. Isso é importantíssimo, porque diante das tempestades que virão para todo mundo, sejam em termos de relacionamento, seja em termos de saúde, seja em termos de desafios, às vezes financeiros por conta de perda de emprego, seja de repensar a existência, tipo, poxa, eu queria fazer isso na vida, comecei a fazer, mas, pô, isso aqui não é isso. Uhum. Então, mudar. Não dá. Então, essas situações são situações geradoras de sofrimento e que a gente vai precisar prosseguir para a gente superar, para conseguir novamente passar pela resiliência. Só que, às vezes, as pessoas estão já num processo de sofrimento tão intenso, então, que elas vão... Cada sofrimento novo que chega... Né? É doloroso. É doloroso, é difícil, elas não querem. Às vezes, já ouvi diversas vezes, Márcio, me cansei, não quero. Então, estou cansado. Então, essa questão do cansaço é muito mais cansado de sofrer do que um cansaço físico, propriamente dito. Eu costumo dizer uma coisa, que pode ser que caiba para isso daí, não sei. Eu falo o seguinte, só tem uma coisa pior do que você abandonar um livro pela metade, antes de chegar ao fim, antes de alcançar o fim desse livro. É continuar lendo sem alcançar qualquer satisfação. Se você está lendo um livro, ele não está trazendo nada de bom para você, troque de livro. Passe para outro livro, pare de ler aquele livro. Não é? Por exemplo. Por exemplo. Ou seja, a gente precisa perceber os nossos limites. Você está trabalhando, trouxe de uma forma bem sutil a questão do limite. Uhum. Quais são os limites? Quais são as coisas que a gente está disposto a tolerar, a aguentar? Porque se as coisas ficarem muito pesadas, a gente pode vir a pensar e a começar a formular uma questão de um ponto final. Se estiverem muito pesados, se tiverem muitos sofrimentos. Às vezes tem situações que nós vencemos na nossa infância, na nossa adolescência, que não foram tratadas e que elas vão reaparecer mais cedo ou mais tarde. Isso na vida de todo mundo. Não é profecia isso aqui. É psicologia. Por quê? Outras situações vão despertar dentro da pessoa aqueles sofrimentos que não foram tratados. Uhum. Podem ser situações de trabalho, entre colegas ou com chefias. Pode ser situações de relacionamento a dois. Pode ser com vizinhos, em diferentes contextos. Aquelas coisas podem vir à tona. Então, muitas vezes, a gente tem que tratar. Por quê? E esses sofrimentos não tratados do nosso passado, associado, muitas vezes, a um momento muito difícil que a gente está enfrentando no presente, novamente, podemos desenvolver o desejo de colocar um ponto final. E as pessoas que tentam, pelo menos, isso, ela não decidiu da semana passada para cá. Há um longo período aí. Há um longo período que a pessoa vai negociando consigo mesma. Em alguns momentos ela pensa, nunca vou fazer isso. Em outros momentos, não aguento mais, eu vou fazer. E às vezes ela estabelece algumas condições. Se, por exemplo, se meus pais morrerem, se a minha esposa me trair, se acontecer alguma coisa com meu filho, se eu perder esse emprego, aí eu coloco um ponto final. Então, essa formulação toda, ela muitas vezes não é, novamente, uma coisa de semana. Às vezes são meses, muito comuns anos, e a pessoa vai ali. E pode acontecer que realmente alguma situação mais complicada surja, e como ela já tinha estabelecido uma condição, essa condição foi preenchida, e aí ela pode pelo menos tentar. Sobre as tentativas, as mulheres tentam mais do que os homens. É mesmo? Aproximadamente até 2 vezes mais. Mas os homens acabam sendo efetivos no ponto final. Colocar um ponto final, infelizmente. Então, só para você ter ideia, os dados aqui divulgados em 2018 para a Europa, tem 4 vezes mais homens do que mulheres. Então, às vezes isso até é bom para a gente que tem amigos, né? Romper um pouquinho essa visão talvez machista, sei lá, de não conversar, porque as mulheres conversam muito entre si. Sim. Passam muito os seus problemas umas para as outras. Né? E às vezes só de conversar com um amigo, né, você é psicólogo, sabe muito bem disso, que eu ouvi disso que eu vou te falar de um psicólogo, que às vezes só de você falar o seu problema para alguém, a pessoa de repente não precisa falar nada. Mas só de você verbalizar, o problema já fica menor. Né? Eu vi até um exemplo, o cara falando que, o dia que eu vi esse psicólogo falando, ele falou, é que nem você tem uma sujeirinha aqui agarrada no dente. Ela parece gigantesca, né?
fica incomodando demais. É quando você tira uma coisinha tão pequena, né? Que você tirou, né? Então, tem um problema, todo mundo deve ter algum amigo, sei lá, uma pessoa, um pai, uma mãe, um irmão, uma coisa. E fale com alguém. Existem órgãos também que fazem isso, não é? Que a sim. pessoa pode ligar e falar. Sim, né? sim. A gente tinha até comentado sobre fazer exatamente isso no começo. Alguém se sentir desconfortável com o que o tema que nós estamos trazendo aqui com mais sutileza, mas é um tema pesado, é um tema sério. Então, qualquer desconforto que você vier a sentir, aqui em Portugal, é ligar 112 nas urgências, emergências, em relação para aquelas pessoas que decidiram mesmo fazer. Se você vem com um sofrimento contínuo e você está pensando nessa possibilidade, é ligar para o SNS 24, que tem a rede de apoio com psicólogos para dar suporte para isso. No Brasil é o número 188, ligar para o 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Ou entrar na internet, no site deles, tem um chat lá também, para conversar, para buscar ajuda. O ideal é que a gente não deixe para chegar nesse limite, porque pode ser que, por exemplo, a gente decidiu fazer, mas antes a gente quer falar com um amigo nosso. Só que esse amigo, ele naquele momento ou não está completamente disponível, está passando por algum momento que não está bem. Essa indisponibilidade pode ser de tempo, pode ser uma indisponibilidade emocional. Então, poxa, eu estava pensando muito em falar com um amigo antes, e aí, como eu deixei muito para cima da hora, diríamos assim, isso acaba dificultando as coisas. Então, novamente, nós precisamos resolver os problemas dentro da gente, nós precisamos buscar ajuda. Se a gente não está conseguindo resolver, a gente precisa buscar ajuda. Por quê? Novamente, a gente vai somando as coisas e elas vão ficando muito pesadas. Aquela coisinha no dente, né, que parecia grande, junto com outras coisinhas, e aí faz uma coisa enorme. Aí, muitas vezes, as pessoas vão dar alguns sinais de que elas decidiram colocar um ponto final e é só uma questão de tempo, e outras não. Às vezes tem postagens na própria rede social da pessoa ter colocado e que no dia anterior ela estava postando que estava tudo bem, estava sorrindo, estava num lugar bonito. Mas na maioria das vezes as pessoas vão dar alguns sinais. Por exemplo, mudança de comportamento. Então a gente precisa ficar atento para as pessoas que estão próximas da gente. Nossos filhos, cônjuges, companheiros, amigos, vizinhos, pessoas que nós nos relacionamos, colegas de trabalho mais diretamente. Um sinal de que alguma coisa não está legal é essa mudança de comportamento. Alguém que era comunicativo, alguém que era sorridente, de repente está mais fechado, de repente está mais distante. Então, a gente precisa... Não é um comportamento bipolar, não. Ou pode ser também? Então, pode acontecer essa situação dos extremos, né? Está muito animado ou está muito para baixo, sendo que o que é muitas vezes chamado no dia a dia dessa instabilidade toda, nós, psicólogos, vemos, né, de uma outra forma. Normalmente, esses extremos, eles não são assim dentro de um mesmo dia. De repente muitas vezes são semanas e às vezes meses, onde a pessoa está muito animada ou ela está muito para baixo. Então, se você pode até ser que da primeira vez que você não conhecia muito aquela pessoa e você está se tornando amiga dela, você pode, de repente ela houve uma mudança assim, mas dentro dessa questão dos extremos. Né? Agora, muitas vezes não, muitas vezes vai ser uma pessoa que você já conhece e você está percebendo que ela está diferente, ela está mais calada, ou ela está mais ríspida, ou ela está mais agressiva, ou ela está mais irritada. Um sintoma muito comum no dia a dia das pessoas que estão num processo de sofrimento mais intenso é a irritabilidade. Qualquer coisa irrita, isso, sem paciência, qualquer coisa incomoda, tolerância zero. Poxa, pode dizer, a pessoa explode, mas por quê? Ela está com um nível, entre aspas, subjetivo e muitas vezes até oculto para os outros de sofrimento. E esse sofrimento precisa ser tratado, porque essa situação que você citou são os casos onde as pessoas mais fazem mesmo, colocam um ponto final. E aquela também a questão de falta de motivação, não quer fazer nada, né? Nada tem prazer também, né? Está ligado ao sofrimento mais intenso, sim. Está ligado, sim. E aí tem que ser tratado. Também sinal de alerta para a própria pessoa. A gente hoje orienta muito isso. Como é que você está? Se veja. Tem algumas pessoas que têm dificuldade do reconhecimento das próprias emoções. Muitos homens, por exemplo. Mas para um pouquinho para refletir. Como é que eu estou me sentindo hoje? Como é que as coisas estão para mim? Então, quando a gente fala de prevenção, a primeira coisa que a gente trabalha é a própria pessoa.
peraí, não, eu não estou conseguindo lidar com isso, eu não estou conseguindo lidar com a vida, eu não estou conseguindo lidar com um monte de problemas. E eu preciso buscar ajuda. Procurar ajuda, buscar ajuda é um sinal de coragem. Uma coisa, ainda existe uma coisa que é antiga, será que ainda existe isso? Tem pessoas que ainda acham que quem vai ao psicólogo é que tem problema mental? Então, infelizmente ainda tem esse mesmo? preconceito, tanto aqui em Portugal quanto no mesmo? Brasil também. Caramba. O que ajudou a diminuir esse preconceito foi a partir do Covid. Uhum. Porque no Covid foi assim, quem estava em tratamento neuropsicológico ou neuropsiquiátrico, ele buscou ajuda, já estava em tratamento. Mas muitas pessoas desenvolveram aqueles incômodos em relação a preocupações excessivas no dia a dia e aumento de sofrimento. Então, a partir do Covid para cá, muitas pessoas se conscientizaram do impacto que essas questões emocionais têm na vida da pessoa, em todos os aspectos, dela com ela mesma, em termos de capacidade para o trabalho, em termos de relacionamento com as outras pessoas, se tornando muitas vezes agressiva, muitas vezes impulsiva, intolerante. Então, essa desmistificação de que quem está no psicólogo não bate bem da cabeça, a partir do Covid para cá diminuiu bem, mas ainda tem muito preconceito, infelizmente, para ser vencido. Eu acredito que seja uma questão de tempo as pessoas se conscientizarem, porque hoje muitas pessoas buscaram ajuda profissional porque entenderam que realmente precisa, isso não é sinal de fraqueza. Em algum momento da vida a gente pode vir a precisar, muitas vezes vamos ao médico e muitas vezes vamos precisar do psicólogo também. Inclusive, você sabe disso, que eu já te falei, para mim o psicólogo é um profissional altamente subutilizado na sociedade, ele tem uma capacidade de ajudar o ser humano fenomenal e a sociedade não aprendeu. Eu faço analogia, eu lembro muito bem, não sei aqui, mas no Brasil, eu me lembro década de 70, início de 80, a gente só ia ao dentista quando tinha uma dor de dente. Chegava lá, já tinha um canal, já tinha uma cárie ou um dente quebrado. Ninguém fazia consultas na década de 70 no Brasil, ninguém fazia consultas preventivas ao dentista. Hoje é comum, as pessoas vão de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Não é? O psicólogo, para mim, é a mesma coisa. A gente deveria, periodicamente, consultar um psicólogo, independente, inclusive, eu acho que independente de estar sentindo problema nenhum. Porque o psicólogo ele pode te ajudar a resolver algum problema que você tem, e se você não tiver, ele vai te ajudar a potencializar as suas capacidades. Né? Tem pessoas, você deve saber, tem pessoas que vão ao psicólogo só para potencializar suas capacidades, para melhorar. Né? Relacionamento, melhorar. Às vezes uma virtude que ele tem, ele quer potencializar aquela virtude. Como qualquer conhecimento. Eu posso eu sou habilidoso numa determinada área, matemática. Então, vou fazer um curso de matemática para melhorar mais ainda, né? Para aproveitar aquele dom que eu tenho. Então, você ir ao psicólogo não quer de forma alguma dizer que você está só resolvendo problemas. Pode estar potencializando virtudes. Sim. E pode ajudar. E todo mundo tem um problema ou outro, uma questão para resolver. Né? Não vejo por que a sociedade ainda não aproveita melhor esse profissional que, como eu já disse, para mim é altamente subutilizado. Espero que um dia a sociedade, que nem a gente faz hoje com dentista, faça com psicólogo também. Sim. Eu acredito que seja uma questão de tempo. Algumas pessoas vão realmente para buscar melhorar e para potencializar. Não é a maioria, mas eu entendo que é um processo de desenvolvimento. Quando a gente já entende e constata que boa parte da população já aceita o fato de que em algum momento pode precisar de uma ajuda profissional, a gente já avançou mais uma etapa. Mas com certeza avançaríamos mais no sentido das ajudas, das potencialidades, no sentido de que a pessoa realmente poderia ir mais, fazer mais, se realizar mais, se dar mais, ou seja, se desenvolver mais integralmente. Sim. Vamos dar uma olhadinha aqui, que tem mais 3 comentários. Aqui, desculpe, esqueci o nome dele, do Aldeus. Paulo Pinto. Paulo Pinto. Então, ele comentou aqui, parabéns ao canal Minuto Naturologia. Muito obrigado, Paulo Pinto. Obrigado aí. E falou, e agora a Madalena Dias. Bom dia, assistindo aqui em Paraíba do Sul, Rio Legal. de Janeiro. Obrigado pela participação, fique à vontade. Tem também o Walter Moura Araújo, é o meu amigo da minha turma, é o terapeuta. Sim, que né? a gente conversou. Fala, Walter. Isso, ele falou, bom dia, meu amigo, perdoe-me
tive que levar a minha pequena na emergência. Opa, melhoras para ela então. Melhoras, Walter. Puxa vida. Melhoras aí, depois passa a notícia pra gente, tá? E fica diz aí se você vai participar, ele tá no Discord aí? Ele entrou no servidor, mas não entrou na ligação. Não? Será que Entrou agora. entrou? Então se quiser, Walter, você quer entrar agora ao vivo? Pode fazer aí Ele tá aqui, se você entrar aí. aqui. Ih, mas aqui não quer vir aqui fazer? É só abrir o Discord. Peraí, mas aqui eu tava com aquele problema aqui. Você arrumou? Ele não estava abrindo. Opa, agora acho que vai. Ele tem a oportunidade de interagir, né? Ao vivo exato. é outro nível de interação, né? Nada contra, claro, de comentários. Muito Sim, pelo sim. contrário, a gente incentiva também, mas se a Claro, pessoa né, gente? Vai nos puder dois. participar, Cadê? Aqui, filho? Onde está o símbolo? Um toque só? E agora? Peraí, deixa eu botar aqui meu dispositivo para ampliação ótica. Cadê? Fala aí de novo, filho. é aí mesmo onde você está, Ao vivo. E agora? Aqui, tá Tem, aqui, ó. é. Aí, cadê? Como é que eu faço tela cheia aqui, filho? Clica no ao vivo outra vez. Aqui. Opa. Clica aqui. Opa. Fala, Walter. Tem como ampliar mais, filho, aqui? Não, diminuiu. Então uma boa. Como é que eu amplio mais? Ali põe Opa, aí. o rato ali no meio. Aí. Ele tem em cima da cabeça onde estão as pessoas ali. Aqui? Vem aqui rapidinho. Vai vir aqui não? Aí deu. Pera aí, a primeira vez a gente vai ao vivo e assim mesmo. Certo aqui. Tranquilo. Em cima da tela. Vai, chega aqui. Esse é o máximo que. Ele, Ah, é? ele Ok, deixa eu ver inverteu, o áudio aqui. tava de tela deitada. Fala, aqui. meu amigo Walter. Fala aí pra ver como é que tá teu áudio aqui. Fala, meu irmão, tudo jóia, tranquilo? Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. Perdoe porque eu tive que levar minha pequena na emergência. Deixa eu te fazer Você uma hoje pergunta. meio febril. Deixa eu te fazer uma pergunta. Abaixa Fala. o volume da live, porque ele tá saindo aqui junto com o teu áudio. O volume da live? Tá ok, Isso. só um minutinho. É, Só um minutinho. Deixa eu ver se a gente consegue aqui. isso. A minha transmissão, o volume da minha transmissão. Só um minutinho. Ai- Ainda tá saindo Vai aqui. melhorar aí? Não? Vai melhorar aí? Deixa eu ver. Acho que sim, né? Tem um delayzinho. É, mas não é porque ele estava aberto o nosso áudio lá. Agora acho que ficou. Ó, o Walter, meu amigo Sim. Walter, é o terapeuta que eu te falei, né? Ih, mas não tá não. Continua? Opa, Continua agora a acho que mesma sim. coisa? Melhorou aí? Não, ainda tá saindo o meu áudio aí. Você zerou o... Tá aí. É, uma coisa é o Discord, outra coisa é o YouTube. Abaixa o volume do YouTube. Do YouTube Tá você ok, zera. só Ih, um minutinho. Tranquilo. ok. Vamos ver. Ué, É o delay. Vamos ver aqui na questão. Vamos lá. tem o... Entendeu? Você está assistindo a nossa live. Você para falar com a gente no Discord, você não precisa ouvir a gente no YouTube, entendeu? Aí você tem que zerar o volume do YouTube. Sim, tá ok. Vamos ver se deu.
Habilitar. A tua imagem deitou agora. É, Agora pronto. pronto, assim tá legal. Vamos tentar agora. Melhorou agora? Vamos ver se vai agora. Agora que eu acho que foi, né? É. Opa, Sim, então vamos sim. lá. É a primeira vez, é assim mesmo. A gente vai aprendendo. Não, Então- com certeza, com certeza. E o pessoal da nossa época tem algumas dificuldades. O problema está entre a cadeira e o aparelho, né? Essa peça aí. Mas ainda Essa continua. peça aqui. Pede para zerar o Mas- YouTube, silenciar o YouTube. Parabéns. Você não tem como fechar o YouTube? Você não precisa do YouTube para usar o Discord, não. Fecha o YouTube. E me ouve só pelo Discord. Certo, tá fechado. Ah, Meu não YouTube tá, não. Tá fechado. Tem alguma coisa. Eu Eu só tô aqui aberto aqui, só tá o WhatsApp, né? Vou até fechar o WhatsApp e o Google. Agora só estamos nós. Será? E Ah, aberto só estamos rapaz, nós. deixa eu ver Aqui se pra é mim. aqui, olha só. Peraí, porque pode ser aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Peraí. Peraí, deixa eu ver aqui. Vou silenciar isso. Olha aí, pode ser aqui mesmo, ó. Eu acho que era. Desculpa, Val, olha só. Eu acho que era aqui, Walter. Caramba, era eu aqui, Não, olha só. tranquilo. E eu te acusando aqui, hein? Tranquilo. Desculpa. É o aprendizado, né? É, faz aprendizado. parte. Eu tinha aberto para abrir o chat e esqueci de abaixar o volume da live. Olha só. Eu tinha baixado Sim. o volume do computador Sim, sim, ao invés sim. da live. Aí quando eu aumentei para ouvi-lo. Ó, Sim, veio junto. desculpa, Walter. Então vamos lá, agora vamos. Fala aí, meu amigo, o que você tem para falar com a gente? Mais uma vez, né? Só, desculpe aí que eu tive que levar a pequena na emergência, que amanheceu febril, né? Com dor de bem. cabeça, sentindo mal, mas por isso que eu estou chegando nessa hora, me perdoe, tá? E como é que ela E tá? parabéns Tá pela melhor? iniciativa. Tá bem, graças a Deus. Graças a Já Deus. comprei o remédio, já está começando a ficar medicada e por fora é uma energia só, né? Legal, Que bom. Graças a Deus. legal, que bom. Né? Parabéns a você, ao nosso amigo Marcos, aí que está trazendo um assunto tão importante no nosso meio, que é a saúde mental. Né? Verdade. Hoje em dia, né, nosso professor, mestre Augusto Cury, nos traz algo muito interessante, que é a questão do pensamento acelerado, né? Onde as pessoas estão SPA. vivendo de uma forma tal, né, que elas não conseguem viver o hoje. O importante, o dia de hoje, né? Como diz a própria palavra, né? Viver o dia de hoje, né? Porque amanhã não nos pertence, né? E essa é uma questão fundamental, né? A qualidade do dia, né? O viver o dia com qualidade, né? Deixar com que cada dia cuide do seu mal específico, né? Então isso é muito importante. Tem um pensamento que eu achei interessante, primeira vez que eu ouvi, e ele foi usado para pessoa, mas serve muito bem, pelo que o Walter falou agora, para momento. A pessoa perguntou assim, vou fazer a pergunta para você, Marcos, fazer a pergunta. Quem é a pessoa mais importante na sua vida agora? Eu. Não, sem ser você. Agora, a pessoa mais importante na sua vida. Pensei. Quem é? Fala para mim. Pô, não quer falar? Tá, Não tem uma... Devido ao meu princípio religioso, é Deus. tá. Então, sem ser Deus. Pessoa carnal. Pessoa desse mundo aqui. Ser humano. Pode ser mais de uma? Pode, claro. Minhas filhas. Suas filhas? Pois é, a pessoa falou assim para mim, não. A pessoa mais importante para você agora sou eu. Porque só comigo agora você pode interagir. Quando você estiver com as suas filhas, elas serão as pessoas mais importantes na sua vida. Agora você não está falando com a sua filha. Agora você não pode abraçá-la. Agora você não pode falar com elas. Então agora eu sou a pessoa mais importante na sua vida. E o momento tem a ver com tudo que o Walter falou. O momento mais importante na minha vida não é o dia que meus filhos nasceram, não é o dia que eu me casei, não. É agora que eu estou falando com você. Esse é o momento mais importante na minha vida, porque é só ele que efetivamente eu posso viver, eu posso agir, eu posso mudar,
eu posso interferir, eu posso alterar, eu posso ajudar. Né? É o agora. É você e agora. Muito bom. Gostei. Não é isso, Walter? Sim. A vida, né, é feita de princípios, né? E a Bíblia, né, Uhum. é uma regra de fé e prática, né? Nosso manual de vida, ela nos traz isso de uma forma muito clara, vários princípios. Mas há princípios que a gente nem percebe. Eu não sei se vocês já perceberam que quando viajamos de avião, há algo tremendo, uma mensagem que todos nós que estamos ali sentados em nossas poltronas recebemos sem perceber, né? Quando fecha as portas do avião, né? Embarque encerrado, o piloto diz, ó, tripulação, preparar para a decolagem, e começa a demonstração. E aí vem aquela situação, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão do teto. A primeira a gente usa em quem? Em nós mesmos, né? Para que depois nós possamos auxiliar as outras pessoas, né? E isso é um princípio de vida. Nós estamos muito preocupados em resolver problemas dos outros, em nos envolver com os outros, em solucionar problemas diversos de empresas, de diversos, mas não nos preocupamos com nós mesmos. E nós mesmos precisamos estar bem para cuidar de outros. E O que vocês acham sobre esse princípio? Isso, exatamente, que muita gente não sabe, né? Por que eu tenho que colocar a máscara primeiro em mim? Por quê? Porque se eu for colocar primeiro na pessoa, eu posso não ter fôlego suficiente. E aí, por exemplo, uma criança, se eu for colocar primeiro nela, eu posso não ter, eu desmaio e não coloco nela, morrem nós dois. Então, para eu ajudar alguém, primeiro eu preciso estar bem, eu preciso cuidar de mim. Eu estando bem, eu vou poder ajudar muitas pessoas. Né? Sim, esse princípio é um princípio essencial. A gente trabalha muito isso nos atendimentos, sobre a necessidade de nós estarmos bem, para a gente poder interagir, para a gente poder se desenvolver. A gente tem falado da questão de enfrentar os desafios, né? Então... Isso não é egoísmo. Egoísmo é pensar só em mim. Sim, isso não é egoísmo. Sim. Eu estou pensando primeiro em mim, né? Para eu me ajudar, dividir as minhas coisas, aquilo que eu tenho de bom, dividir. Sim, exatamente, sim. E tem muitas pessoas que vêm trazendo uns fardos pesados por conta de culpas que não foram superadas, de situações que vivenciaram com outras pessoas. E essas culpas muitas vezes podem contribuir para a formulação de um pensamento de colocar um ponto final na vida. Alguma culpa que a pessoa vem trazendo. Ela não se perdoa, muitas vezes. Às vezes é mais fácil perdoar o outro do que a si mesmo. Muito mais fácil. Então, esse perdoar-se, ele faz parte de uma mente saudável. Porque vamos cometer erros, infelizmente. Uma coisa que eu acho importante nesse ponto aí. Se perdoar. Eu acho muito difícil me perdoar. Muito. Muito mais difícil do que perdoar outros. Mas um dia eu parei para pensar, mas por que eu perdoo as pessoas? Né? E perdoar no sentido... Para mim, eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, tá? Mas é uma questão que eu, até hoje, é do jeito que eu consegui resolver. Se amanhã eu vou resolver melhor, eu não sei. Mas por enquanto eu resolvo assim. Por exemplo, eu tenho duas maneiras de perdoar. Tem aquele perdão que eu dou, que na verdade, quando a gente perdoa, eu estou liberando a mim mesmo, né? Não estou liberando o outro. Sim. O perdão, você está perdoando a carga que você está carregando, você tira de você a carga, né? Isso. Então, perdão é muito mais quem ganha, quem está perdoando do que quem está sendo perdoado, né? Então, eu perdoo aquela pessoa pelo que ela fez para tirar essa carga de mim, né? Que seria até tolice eu não perdoar. Não perdoar é quase, desculpa o ato, quase uma burrice, né? Não perdoar. Porque o não perdoar é como se eu tomar o veneno querendo que o outro morra. É mais ou menos isso, né? Então, perdoar é um sinal de inteligência, de sabedoria. Né? Só os sábios perdoam. Quem tolo é que não perdoa. Né? Então, perdoa o outro. Agora, tem duas questões. Será que ele está arrependido do que ele fez ou não? Aí eu tenho duas maneiras de me relacionar com o perdão. Eu refaço os meus relacionamentos com ele ou não. O perdão eu vou liberar. Agora, eu vou voltar
a ter o mesmo relacionamento que eu tive com essa pessoa, aí vai depender de eu perceber se ele está arrependido do que ele fez ou não. Se ele não está, para mim, o meu perdão para mim independe do arrependimento dele. Independe. Eu vou perdoá-lo. Agora, se eu achar que ele não está arrependido, e aí ele corre o risco de fazer a mesma coisa, eu não vou voltar meu relacionamento com ele. Se eu achar que ele está arrependido, eu reato meu relacionamento como eu tinha. Eu resolvo assim, não sei nem se está certo. Não, com certeza, com certeza. O pontapé, né, Walter, inicial de fato de você decidir perdoar, independentemente de qualquer coisa, é um princípio de mentes saudáveis. Nós precisamos, porque quando a gente libera, quando a gente decide, a gente, no fundo, está fazendo bem para a gente. Às vezes a outra pessoa nem se lembra mais que fez, às vezes ela nem está lembrando da nossa existência. Nem percebeu que fez. Não percebeu o que fez, muitas vezes, não percebeu o tamanho daquilo que nos incomodou, fez a gente sofrer, ou nos magoou. Então, nós precisamos decidir, independentemente daquilo. Não é um presente. Infelizmente, o perdão no dia a dia, ele é processado como se fosse um presente que a gente dá para outro. Para o outro. Não, é para a gente. Eu estou ganhando presente. É para a gente. A gente, inclusive, até escreveu um e-book sobre a questão do perdão, sobre a importância disso e como isso tem um impacto muito positivo em mentes saudáveis. Nós precisamos sim. E aí sim, não tem problema nenhum você decidir, houve arrependimento, então acho que dá para reconstruir isso aqui. Não houve o relacionamento. Não houve, então... Vou me proteger. Porque aquela pessoa está... dando sinais claros de que realmente aquilo dali ou não foi nada para ela, ou não incomodou, ou ela não fez nada. É normal aquilo mesmo, tá certo. Isso, às vezes é. De novo. Então, dentro dessa questão do autocuidado que a gente está refletindo sobre aqui, a questão da máscara que o Walter trouxe perfeita, a questão de que você também citou. Então, nós precisamos sim nos proteger. É óbvio que não dá para a gente ficar numa redoma, porque infelizmente é isso hoje. Eu tenho percebido que as pessoas elas têm tentado construir um caminho para todo e qualquer sofrimento. Isso não é possível, porque ainda que a gente esteja bem, nós precisamos estar bem para poder ajudar as outras pessoas. Existem outras pessoas que nós amamos que, infelizmente, por diferentes razões, elas estão vivenciando algum processo de sofrimento. E isso, de alguma forma, vai fazer com que a gente sofra, vai fazer com que a gente se incomode, vai mexer de alguma forma com a gente. E aí, só para fechar, que eu acabei esquecendo, é aí que eu estava dizendo. Quando eu perdoo aquela pessoa, independente disso, a questão de perdoar a outra, perdoar a mim mesmo. Não é? Aí, eu acho que o perdoar a si mesmo é mais difícil para mim, analisando a mim mesmo, tá? Porque eu sei, ninguém conhece mais os meus defeitos do que eu mesmo. Né? Então, nós sabemos todas as nossas mazelas mais do que qualquer pessoa. Então, talvez por isso seja mais difícil se perdoar. E, às vezes, a gente percebe que a gente não mudou ainda. Mas será que a gente realmente não mudou? Será que se a gente vivesse novamente, por exemplo, a gente fez alguma coisa para alguém e não consegue se perdoar pelo mal que a gente fez a essa pessoa? Mas aí, muitas vezes, aquela questão, se eu perceber que o outro se arrependeu, eu volto o meu relacionamento com ele, não volta? Se ele se arrependeu, então ele é uma outra pessoa, não é isso? Quando a pessoa verdadeiramente se arrepende de alguma coisa, ele passou a ser outra pessoa, não é? Sim. Ele mudou. Então, se eu estou realmente arrependido pelo que eu fiz, eu não sou mais aquela pessoa. Então, por que não me perdoar? Aquela pessoa não existe mais. Por que eu perdoo quando eu perdoo uma pessoa, eu volto a me relacionar com ele quando eu vejo que ele está arrependido? Porque ele é outra pessoa. Então, se eu realmente estou arrependido do que eu fiz, por que não me perdoar? Aquela pessoa não existe mais. Aquele eu não existe mais. Eu sou outra pessoa agora. Nesse sentido, até melhor, porque eu já vi que aquele erro que eu cometi não cometeria novamente. Sim. O desafio é quando os erros eles voltam a ser cometidos, né? Esse que é o desafio. A questão voltam a ser repetidos, acho que assim fica melhor. Voltam a ser repetidos. E tem um passo a passo para o perdoar-se, que é o mesmo passo a passo para perdoar a outra pessoa. Opa, vamos saber isso aí. Então, passo a passo a primeira coisa é decidir perdoar. Então, mentes saudáveis são pessoas que não carregam dentro de si, não vão levando aquele depósito, aquela quantidade toda de mágoas. Vou fazer isso, vou perdoar. Primeiro passo, decidir perdoar. Segundo passo, todas as vezes que a pessoa se lembra daquilo que o outro fez, ou que ela fez e que gera culpa nela, ela vai se lembrar de que ela decidiu
se perdoar. Retoma o primeiro passo. E em seguida ela não alimenta, não nutre, não aduba a culpa ou a raiva ou a mágoa em relação ao outro ou em relação a si mesmo, fazendo de que forma? Pensando em qualquer outra situação que não seja aquilo que remeteu àquele sofrimento. Não ficar ruminando aquele Isso, pensamento ali. porque você poderia questionar, então, Walter, por que alguma coisa fica viva de mágoa, nos fazendo sofrer 50 anos dentro da gente? Porque a gente nutre aquilo de alguma forma, a gente alimenta aquilo. Regando essa plantinha. Isso, rega a plantinha. E só que é uma plantinha, se é que a gente pode usar essa expressão, daninha. é uma erva, pronto, Exato. ficou melhor do que o que eu tinha pensado. É uma erva daninha que vai trazer muitas vezes desdobramentos muito ruins em relação à nossa saúde. Por exemplo, o desenvolvimento de diferentes problemas de saúde, de doenças. E sabe-se que é óbvio que a maioria, né, talvez não a maioria, mas uma boa parte das doenças vai ter como proposta acabar com a gente, né, nos aniquilar, né, colocar um ponto final na nossa vida. Então, relembrando, em primeiro lugar, decidir se perdoar. Em segundo lugar, todas as vezes que se lembrar daquilo que gerou, ou do fato que faz com que a gente sinta raiva, mágoa, ódio, enfim, em relação a nós mesmos, culpa, a gente vai se lembrar que a gente decidiu se perdoar e o próximo passo é pensar em qualquer outra situação que não seja aquilo. Porque, novamente, as 50 vezes ou 50 anos que alguma coisa está fazendo mal para a gente, é porque a gente está nutrindo, a gente está regando aquilo, a gente está adubando, então aquilo não vai morrer. Eu perdi o som aqui de vocês. É mesmo? E agora voltou, Walter? Voltou sim, agora Pronto. voltou. Deve ser aqui. Pronto. É. Voltou sim. Tá. Então é essencial isso. A gente está falando aqui de autocuidado, a gente está falando de prevenção, a gente está falando de mentes saudáveis, então a gente precisa desenvolver. Acho que o Walter queria falar alguma coisa. Quer falar, Walter? Veja só, o perdão é aquele remédio que a gente pensa em nosso pensamento que o outro precisa. Mas, na verdade, somos nós que precisamos, não é? O Sim. perdão, em primeiro lugar, ele é um remédio para nós, certo? Há um remédio para nós. É aquela coisa de nós imaginemos que aquela pessoa que seja alvo do nosso perdão seja um lençol branco e nós com uma boa quantidade de carvão na mão e nós vamos atingir aquelas pessoas, né? Vamos atingir com aquilo que nós estamos sentindo, com a mágoa que nós estamos sentindo, da forma que estamos, e atiramos esse carvão, né? Tiramos de nós para fora, né? Tudo aquilo que nós estamos acontecendo em direção àquela pessoa. No final, realmente, né? Aquele lençol que era branco vai estar bem marcado pelo nosso carvão, mas as nossas mãos, o nosso corpo, vai estar muito mais. Então, o perdão é libertador para nós. Em primeiro lugar. Aí. Em primeiro lugar, nós somos alvo desse perdão. Nos é necessário. Sim. Né? Vamos dar uma olhada. Sim, desculpa. Pensei que tinha terminado. Pode terminar. E na questão da terapia de reprocessamento generativo, onde nós trabalhamos com o inconsciente propriamente dito, todos os fatos, tudo aquilo que nos acontece durante a nossa história, né, ele tem um registro, já que o nosso inconsciente ele tem algumas características próprias, que em primeiro lugar, ele busca apenas a felicidade, né? Ele busca apenas a felicidade. E, em segundo lugar, tudo aquilo que é contrário a esse princípio, ele toma para si, faz um registro, né? Mas ele tende, com o passar do tempo, a compulsão à repetição. Quer dizer, com o passar do tempo, conforme nós vamos passando, aquilo que nos magoou, aquilo que nos feriu, tende a se repetir na nossa história de uma outra forma, em outro momento, buscando simplesmente nós vencermos essas situações. Porque também o nosso inconsciente trabalha por empilhamento
propriamente dito. Ele nos apresenta algo, né? Então nós trabalhamos este algo, e quando nós zeramos, quer dizer, todo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que não nos deixa viver de uma forma perfeita, né? A vida como ela é na sua total circunstância, né? Volta e nós trabalhamos isso. Então, muitas vezes, fica se pensando, por que eu sempre caio nesse mesmo erro? Porque eu não vou pensar, sem querer, eu estou repetindo o mesmo erro. É o chamado, não sei se vocês ouviram o termo, né? O tal do dedo podre, né? Pessoas que tentam mudar a sua história, mas, na verdade, acabam caindo, cometendo os mesmos erros. É justamente nosso inconsciente, né, trazendo à tona, né, situações para que possamos vencer. Né? Isso é um princípio que nós trabalhamos dia após dia, né? Dia após dia. É verdade. Né? E isso vem lá do período de gestacional até os últimos anos. Né? E é interessante que nós estamos vivendo isso na prática, né? Juntamente com alguns clientes, né? Aliás, com todos os clientes, temos vivido isso na prática. Né? E só para fechar aqui, trazendo isso aí para uma raiz, uma fonte bem segura, né? Romanos 12, né? No seu versículo 2, ele diz o seguinte: não sejais conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, se em nós há o desejo, se em nós há o propósito de viver verdadeiramente aquilo que é bom de verdade, com certeza o perdão é uma ferramenta fundamental, né? Afinal de contas, nós fomos perdoados. Exatamente. Vamos dar uma atençãozinha aqui para o chat. Tem aqui a Lourdes Duarte da Silva. Ela escreveu: vou me planejar para fazer uma terapia com um psicólogo cristão. Acredito fazer toda a diferença dos demais. Muito bom. Bom dia, graça e paz. A mensagem veio depois da Lourdes. Muitas vezes a gente está... Eu estou lendo tudo da Lourdes agora, tá? Muitas vezes a gente está numa crise e a gente vai desabafar com pessoas erradas. Isso é verdade. E só piora. Isso aconteceu comigo recentemente. Se não tem como ajudar, não fale nada. Ela continua: estou assistindo de Juazeiro, Bahia. Oh, bacana. Obrigado, Lourdes, aí também pela participação. Eu comentei acima, no caso do psicólogo ser cristão. Mas é só a minha opinião, claro. Todo mundo tem direito à sua opinião. Desculpe os demais, claro. Eu espero que todos aqui sejam pessoas racionais e respeitosas da opinião de todos aqui, né? Opa, entrou aqui a Luciene Souza agora, seja bem-vinda. Ela escreve: que bom ouvir meu terapeuta preferido, meu esposo Walter Araújo. Olha aí, ó, a patroa aí. Obrigado, Luciene, pela participação aí. É isso aí. E isso aqui é uma coisa que ela falou que eu acho que é um tema importante, tá? Se vocês acharem que deve comentar alguma coisa, se desabafar com a pessoa errada. Realmente é um desafio encontrar a questão de um bom amigo ou melhor amigo. Já tem algumas possibilidades disso terminar bem, diríamos assim. Os pais, né, talvez. Isso, os pais, os melhores amigos, às vezes os conselheiros. Esposa, se tiverem um relacionamento bom. Amigável, né? Porque infelizmente às vezes não tem, né? Às vezes não tem. Tem casal que parece que são adversários, né? Tem uma fase no relacionamento que é justamente essa questão da disputa, quem pode mais, quem é mais inteligente. É uma fase, eu não sabia. E tem. Mas tão absurdo isso. Então, o casal ser adversário. Se não ultrapassar essa fase, muitas vezes as pessoas se separam. Mesmo? Infelizmente. Quem sabe mais, quem é mais inteligente, quem pode mais, quem manda mais. Eu nunca vi isso. Será que em todos os meus relacionamentos, eu nunca percebi isso? Porque para mim é uma coisa tão absurda, um casal, um ser adversário do outro,
Será que então que talvez as minhas parceiras tinham e eu não percebia isso? Pode ser que sim, pode ser que sim. Interessante. Nunca Então, percebi se isso não for ultrapassado, se não for superado, enfim, essas coisas podem colocar um ponto final. Mas é que essencial. É um absurdo. Concordemos que Não, é um gigantesco. absurdo, só que é uma coisa muito nossa, mesmo? infelizmente. A gente tem uma coisa de disputa muito acentuada. Né? A gente está todo tempo. Caramba, se a gente com quem nós seu marido, com a sua esposa? com quem nós nos comprometemos a dividir a vida. Caramba, mas que tipo, como é que é isso? Pra mim é Quem novidade. sabe mais, quem mais é inteligente, quem é mais inteligente, quem é que pode mais, quem é que manda mais. Então infelizmente, são situações assim comuns e novamente, se elas não forem ultrapassadas, superadas, muitas vezes muitas pessoas vai destruir o casamento. Exatamente. Então voltando, Desculpa, você ia falar alguma coisa? É que eu acho que talvez essa fase seja natural. É mesmo? É, porque a gente vê, pelo menos na natureza, né, os casais, né, macho e fêmea, o macho tem que demonstrar que ele é apto a ser o líder da família. Então acho que essa é uma fase natural de teste que se passa. Mas isso Só pra que mim... tem que ser feito de forma saudável, né? O Entendi. problema é que a gente passa também por um momento da sociedade atual onde se distorce muito a figura masculina e feminina. E é por isso que causa muitos problemas. De serem concorrentes, né, e não complementares, né? Na verdade, o homem e a mulher eles se complementam, não concorrem entre si, né? Esse é o olhar. O papel de cada um. Distorce-se muito o papel de cada um. Cada um tem que ter suas obrigações. Agora, me parece o seguinte, talvez haja uma nuance nisso daí, não sei se eu estou equivocado, entre a concorrência, o que o Lucas colocou agora, entre a concorrência e a necessidade que isso para mim é uma coisa animal. O ser humano também é animal, né? O nosso corpo é um corpo animal, né? Então nós temos muitos instintos animais. E para mim, às vezes eu percebo que essa necessidade que a mulher muitas vezes tem de ver um homem que ele é forte, que ele é dominador, porque ela busca, consciente ou inconscientemente, ela busca aquele homem que seja competente para resolver as questões da vida que vão surgir. Então isso nos animais é muito claramente, né? Às vezes a fêmea, ela, até no momento ali do ato sexual, que seja, ela resiste porque ela precisa saber se ele tem saúde suficiente para, mesmo fazendo força, brigando com ela, correndo atrás dela, mesmo assim se mantém viril para ter o relacionamento sexual. Isso significa que ele é saudável e vai gerar filhos saudáveis. Tem também uma espécie de quadrúpede que a fêmea ela estimula o macho, e depois que ela vê que ele está afim dela, ela começa a sair correndo, e ele tem que correr atrás dela, e eles ficam quilômetros até a fêmea cansar e ele conseguir alcançar ela. Se ele não tiver saúde, ele não consegue terminar o serviço. Por exemplo. Né? Por exemplo. Mas voltando para a questão, o Walter ia colocar alguma coisa. Sim, desculpa, Walter. Veja, eu creio que o Márcio é muito mais experiente do que nós, né, propriamente dito, né, no caso da clínica propriamente dita, mas era muito comum, né, nas terapias de casais, né, unir os dois, né, e tentar fazer um objetivo comum, uma fala comum, uma visão comum entre os dois, né? E geralmente eram resultados momentâneos, porque logo assim as divergências surgiam, né? E em vez de esse casal que teve essa experiência terapêutica retornar para continuar, não. Vem aquela sensação, né, que aquela terapia não deu certo e que a crítica quanto a esse processo tão maravilhoso que é a terapia, seja ela da forma feita ou através do psicólogo, ou através do psicanalista, ou através do terapeuta, né, propriamente dito. Mas há uma concepção hoje, e eu creio que
para ser pensado, eu estou trazendo aqui para ser pensado da seguinte forma, né? Quando casais vêm nos procurar, num primeiro momento nós temos 1, 2, máximo 3 sessões com os dois juntos, definimos, né, padrões, propriamente dito, uma linha, e depois tratamento com cada um deles, porque o casamento em si, né, a união em si, a figura, a instituição casamento, ela é perfeita porque quem criou foi perfeito, né? Então ela é perfeita. Pessoas imperfeitas, né? Pessoas que vêm com as suas origens, com seus traumas, né? com as suas causas propriamente ditas, que se unem para viver esse momento comum, né? Então, quando nós dividimos, né? Começamos uma linha com o homem e uma linha com a esposa, conhecendo, trabalhando ele como pessoa a partir da sua infância, a partir das suas dificuldades mentais, e a mulher, e propriamente dita, e a parceira propriamente dita. Lá na frente, quando os dois estiverem no mesmo nível, né, nós unimos novamente e agora o resultado é diferente, porque os dois estão no mesmo nível. Né? Os dois sabem agora quais são os objetivos, né? Os dois sabem aonde chegar propriamente dito, né? E particularmente na minha atuação como terapeuta, isso tem dado muito certo, né? Tem dado muito certo. Eu gostaria que, se possível, o Marco pudesse, não sei se realmente se eu coloquei assim de uma forma clara, né? E gostaria até mesmo da opinião do Marcos sobre esse direcionamento para o qual nós estamos trabalhando. Sim, muito bom, porque a gente falou dessa questão das diferenças entre os homens e mulheres, e muitas vezes a ênfase dessas diferenças fica através disso. Quem sabe mais, quem pode mais, quem manda mais, as visões de mundo que cada um tem, as suas. Então, quando duas pessoas se unem, se juntam, ou antes disso se aproximam, essas visões, elas são muitas vezes absolutamente diferentes, distintas. Então, o Walter detalhou aí de uma forma muito breve, mas muito didática, como ele tem trabalhado, e os efeitos positivos. Ou seja, alinhar as pessoas para que elas busquem se entender, busquem se complementar e, óbvio, busquem viver dias melhores, dias felizes no relacionamento a dois também. Muitas vezes, infelizmente, o relacionamento a dois é motivo para as pessoas decidirem colocar um ponto final. Infelizmente, porque é um processo de sofrimento tão intenso, às vezes não se tem espaço, muitas vezes no próprio relacionamento, para uma separação. Não se tem, às vezes o marido fala, se você separar, eu coloco um ponto final em você. Então, muitas vezes a pessoa vem num processo de sofrimento. A gente tinha dito anteriormente sobre as dificuldades do porquê que os índices mostram em termos estatísticos os 4 vezes mais, por exemplo, aqui na Europa em relação aos homens comparados ao número de mulheres. Relembrando, os homens buscam muito menos ajuda para as questões de saúde. Ou seja, eles perdem uma físico-mental, né? Isso. Então já ficam de fora, porque quando chegam num médico, o médico fala, olha, estou percebendo que você não está bem, mas busca também uma ajuda no sentido para você cuidar da sua cabeça, por exemplo. Então não vão nisso. Muitas vezes os homens usam formas mais letais ou mais fatais de colocar um ponto final, diferentemente das mulheres que vão, por isso que elas tentam mais. Os homens são mais efetivos em relação a isso também. Muitas vezes os homens têm mais acesso a esses métodos letais para colocar um ponto final. Então, isso faz com que os índices aumentem muito. A questão das emoções que a gente tinha dito, nós somos de uma geração que não... Compartilhar emoções. Isso, a necessidade de a gente compartilhar as emoções, a necessidade de a gente se abrir, da gente falar. Realmente, o que a Luz trouxe é uma realidade, se abre com a pessoa errada, pode acontecer. Isso aí, tem como eu saber... identificar se eu devo falar com uma pessoa? Existe alguma coisa que eu posso perceber? Essa pessoa, ela compartilha com você segredos de outras pessoas. Se ela compartilha com você segredos de outras pessoas, ela vai compartilhar o seu, provavelmente, com outras pessoas. Natural. Então, essa é uma boa dica, diríamos assim.
A outra, em que momento existencial está essa pessoa que você quer compartilhar um detalhe ou da forma que você está se sentindo? Você acha que essa pessoa está bem, está passando um momento bem existencial? Porque tem isso também. Muitas vezes as pessoas são pessoas que, de uma forma geral, são boas, mas elas estão passando um momento muito difícil. E aí, no momento difícil, as nossas percepções de nós mesmos e da realidade, muitas vezes estão distorcidas, essas percepções. Então, às vezes, pensa isso, como é que está essa pessoa? Então, a gente começa a colocar alguns filtros para a gente minimizar a possibilidade de a gente vir a se abrir com alguém de uma forma errada. E aí, ouvir coisas que a gente não deveria ou ter divulgado para outras pessoas, coisas que a gente gostaria que ficasse aqui. Privado, né? Coisas que ficariam no privado. E uma coisa que eu acho que talvez você nem tenha citado, porque é óbvio, né? Essa pessoa tem que ser sua amiga, né? Ela tem que ser fiel, honesta, gostar de você e querer te ajudar, né? Sim, então, estamos falando, né, de coisas mais próximas. Aí, se formos buscar um terapeuta, acredita-se, espera-se que esse terapeuta ele tenha a ética profissional de ficar com ele as coisas. Né? A Luz comentou da questão do terapeuta cristão. Então, estuda-se para que nós atendamos todos os tipos de público. Pessoas cristãs, pessoas não cristãs, pessoas que têm credos diferentes, porque a gente ali está cuidando daquela pessoa, independentemente... Com as crenças dela. É o teu com serviço, as crenças dela, não com as mas suas antes, crenças, mas com isso, dela. não com as minhas crenças, mas antes das crenças dela, ela. O olhar sobre ela, em relação a ela, que claro, que ela vai trazer para a gente. Então, espera-se isso, né? Estudamos para cuidar das mais diferentes, na verdade, de todo mundo, né? Independentemente de qualquer situação. Então, é isso, né? Em relação a essa situação. Muito bom esses pontos aí para identificar. Eu achei, porque às vezes desculpa, termina. Não, pode falar, pode falar. Que às vezes eu percebo o seguinte, né? Eu penso, não sei se você tem esses números, mas penso eu que, proporcionalmente, o número de pessoas da população, o percentual da população que procuram um psicólogo alguma vez na vida deve ser muito baixo, né? Você tem esse número? Não tem esse número. Mas deve ser muito baixo, né? Minoria. Sim, minoria? Sim, Posso sim. dizer minoria? Eu acho que sim. Em relação a mais de 8 bilhões, quantos desses 8 bilhões vivos hoje, quarta-feira, 24 de setembro, já procuraram um psicólogo na vida? É interessante, minoria, né? Eu acredito que seja a minoria. Também acho. Pelo que eu conheço, pelas pessoas que eu falo, poucas pessoas vão. Né? Então, talvez uma coisa que possa ser útil para as pessoas que estão em casa e às vezes não vão por falta de recursos, oportunidade, preconceito, um monte de coisas, né? Então, desculpa eu querer voltar nesse ponto, mas é identificar o que você já apontou muito bem aí, para a gente identificar com quem que eu posso falar. E aí uma coisa que é clara, essa pessoa tem que ser sua amiga, né? Uma amiga verdadeira, tem que ser uma pessoa amiga verdadeira. E eu penso que não é fácil identificar quem é seu amigo. Eu penso que isso não é fácil. Estou errado ou não? Não, você está certo. Opa, deixa eu ver. Por favor. Só ratificando isso aí, com algumas experiências pessoais, nesses nossos anos de trabalhando com pessoas e terapia. Né? Uma vez, um amigo, né, também pastor, que pela misericórdia do Senhor, né, o Senhor me deu essa incumbência, me procurou de uma forma assim, bem assustada, né? E uma jovem de 17 anos, desde criança com ele cuidou, batizou, né? E propriamente dito, estava passando por um processo muito difícil, né? E que a princípio foi indicada a um profissional, né? A uma profissional propriamente dito, né? E essa profissional, ao chegar no seu consultório, né, essa profissional, depois de ouvi-la propriamente dito, ela simplesmente fez a seguinte pergunta: minha filha, qual a sua idade? E ela respondeu: eu tenho 17 anos, né? E ela falou, a profissional simplesmente perguntou para ela: minha filha, você já transou? Esse é o termo, né? Minha filha, você já transou?
Aí a jovem, né, com base cristã, né, que família cristã, né, princípio diferente, né, do contexto, nós não estamos aqui criticando o contexto atual, né, que é tão normal esse tipo de atitude, de comportamento. Ela falou, não, eu sou cristã, o meu princípio é outro, né, e essa menina, em vez de ter uma melhora, ter um apoio, essa menina veio mais assustada ainda, né? E foi quando ele me procurou e nós começamos a trabalhar com ela, e cerca de 3 meses que nós fizemos um intensivo com ela, nós conseguimos um sucesso com essa pessoa. É importantíssimo, né, isso que você está colocando, por isso que me perdoe eu interromper. Não. A pessoa com quem a gente se abre. E muitas vezes o amigo, né, pode ser amigo, mas ele não tem, né, o direcionamento, o conhecimento, né, e na ânsia, na vontade de ajudar, ele acaba atrapalhando. Né? Ele acaba interferindo de uma forma negativa, né, propriamente dito, nessa Talvez situação. até com boa intenção, né? Com uma boa intenção, né? E uma das coisas, é lógico que, como o Marcos falou, nós estamos preparados para trabalhar com todas as situações, né? Com todo tipo de pessoa. Mas quando nós voltamos para um público específico, né, que tem um princípio cristão propriamente dito, veja, eu não estou trazendo isso aqui para uma exclusividade. Nós estamos falando do um público específico, né? É muito bom de que a pessoa a quem ele vai procurar, né, tenha também princípios, né? Não que ele seja um religioso, mas que ele tenha um princípio cristão, porque senão entra em choque. Vocês concordam comigo? Entra em choque em certas situações, né? Chegar... Desculpa. Uma pessoa que, olha, se separa. Tá, entendi. Tá, desculpa. Pode prosseguir. Entendi agora. Ok. Entendeu? Chegar para a pessoa, olha, simplesmente, larga esse cara, larga essa mulher. Esse teu filho dá muito trabalho, né? Talvez para outros pode mostrar uma solução errônea, né? A princípio, não a melhor solução, errônea não ser a melhor solução, mas, né? E dentro desse mesmo público, meus amigos, muitas vezes a gente vê a confusão do que é espiritual, aonde nós cremos num Deus que cura, e o que é psicoemocional e que necessita de direcionamento, de tratamento propriamente dito, de uma terapia propriamente dita. O Walter citou a situação de um exemplo de um procedimento antiético profissional. Então, a gente, muitas vezes, para buscar ajuda, a gente precisa de uma indicação e, às vezes, essa indicação não é a melhor. Quem nos indicou da melhor forma possível, mas não foi. Fomos a um psicólogo, um terapeuta, enfim, e estamos achando que não está nos ajudando, nós não gostamos, é o mesmo princípio em relação aos médicos. A gente vai no médico, muitas vezes ele passa uma medicação que não nos ajudou, o que a gente faz? Vai em outro médico. Vai em outro médico. A gente, de repente, até deveria voltar nele para dizer, doutor, está acontecendo isso, isso e isso. Mas muitas vezes a gente vai em outro, então é a mesma coisa. Eu sei que muitas vezes a questão da terapia, às vezes a pessoa chega para a gente assim, tão fragilizada, ou ela nunca contou para ninguém aquelas coisas que ela está compartilhando conosco, então fica uma coisa assim muito delicada e muito vulnerável por outro lado também, né? Então assim, muito específica, mas se aconteceu do terapeuta, enfim, não está cuidando bem ou não está nos ajudando, a gente vai tentar outro. E, às vezes as pessoas reclamam, poxa, vou ter que recomeçar tudo, né? De novo em termos de história, enfim, mas é o que precisa realmente mudar de terapeuta, né? Senão não foi. Ou se o terapeuta está impondo as ideias dele para a gente não estudou para isso. Nós não estudamos para dizer faça isso ou faça aquilo outro. Nós estudamos para ajudar as pessoas a encontrarem as respostas delas e seguirem o caminho delas. Por quê? Nós ficamos com elas 50 minutos, seja no presencial,
seja no online. Se for no serviço público, menos tempo ainda, às vezes 30 minutos, às vezes 20 minutos. Às vezes, se são terapeutas de plano de saúde, às vezes é 20, 25 minutos, 30 minutos. Então, é muito pouco tempo para os outros 7 dias, outros entre aspas, né? As outras horas para a pessoa conduzir a vida dela. Então, é uma ajuda, uma caminhada compartilhada durante um determinado tempo, para depois a pessoa prosseguir no caminho dela. Enfim, então, mas fomos indicados um terapeuta que não tá legal, a gente vai tentar outro, né? Porque tem profissionais e profissionais. Em relação à questão do que a gente... O Walter quer. Sim, Walter. Sim. Inclusive, Marcos, o mestre Augusto Cury, né, num dos seus livros, ele fala de que o homem hoje investe milhões e milhões, né, para conhecer a Lua, né, e pesquisas, né, nucleares e várias, né, situações, mas investe muito pouco no autoconhecimento. Né? Como exemplo prático, ontem eu estive com a minha esposa no médico, né, uma consulta normal, né, uma simples cirurgia da orelha dela que abriu com a questão do brinco. A médica falou: não, olha, isso aí eu faço. E eu perguntei para ela: quanto você cobra? Ela, R$800. Aqui no Brasil, aí, vocês transformam em euro, aí propriamente dito, né? Aqui no Brasil, para o Brasil, e para a classe média, é um preço bem considerável. É caro. Né? É bem caro. Né? Mas quando nós falamos que da necessidade de uma sessão terapêutica, um preço bem menor, as pessoas acham que vale a pena, né? Não é coisa para que elas venham investir, porque a terapia não é custo, né? Não tem preço, não é custo, é investimento. É investimento na sua saúde, né? Propriamente dito. Sim. Tem aqui a Virgínia Goretti. Por isso que afirma a necessidade de buscar um profissional de saúde mental e emocional. Para evitar daquele questão que às vezes o amigo com toda boa intenção pode atrapalhar. Sim. Ou talvez seria mais, então até às vezes até agora olhando o lado desse amigo que tá sendo procurado como ajuda. Talvez seria melhor só ouvir, né? Se não tem o dar que uma palavra dizer, de conforto. Você não tem o que dizer, ouça. Faz isso, faz aquilo, né? Isso, ouça, né? Ouvir foi o que você falou. Muitas vezes colocar para fora vai ser muito positivo. Vai ser. Só que isso é só uma parte, dar um apoio. Fazer um acolhimento, a gente usa bastante essa palavra. Sim, mas isso é só uma parte da história. No relacionamento terapêutico, a gente vai ter outras etapas. A questão de buscar as saídas, cuidar daqueles machucados, e buscar outras alternativas. O profissional, com certeza, vai Isso. Mas, não sei o que dizer. Ouvir, dar um abraço. Posso te dar um abraço, amigo? Pô, tô percebendo que você não está legal. Então, quer dizer, o calor humano ali, o abraço... vai ajudar muito mais do que qualquer conselho, né? Por mais bem intencionado que seja. É como, por exemplo, vamos dizer, eu tenho um melhor amigo do mundo, ele é o meu melhor amigo do mundo, mas eu estou com um problema no meu carro e ele não sabe nada de carro, eu vou pedir a ele a opinião de como consertar aquilo. Com a melhor boa intenção que ele tem, eu tenho que procurar um mecânico, né? Que é um especialista. Então, né? Por mais que ele goste também de você, ou que te ame, que você o ame, ele vai estragar meu carro mais ainda. Vai precisar de buscar uma outra pessoa. Um mecânico, né? Isso, que estudou para aquilo, para tratar dessa área. Aprendeu a cuidar dos carros e vai fazer um trabalho legal. Isso. Agora, só para fechar a questão do amigo, que eu lembrei de uma coisa aqui que eu achei interessante, que eu falei, né? Eu acho difícil saber quem é seu amigo. Porque em vários momentos eu me enganei na minha vida, né? Tanto para um lado quanto para o outro, tá? Pessoas que eu não percebi que eu falei, que eu não percebi que a pessoa gostava de mim, que era meu amigo, não percebi, e pessoas que eu achava que era amigo e não era. Né? E eu achei, eu lembro do padre Fábio de Mello. Eu ouvi dele isso, não sei nem se isso é dele, eu não me lembro agora, mas eu achei interessante, que normalmente a gente diz assim, o amigo de verdade é aquele que está com você nos momentos difíceis. E o padre Fábio de Mello, ele falou o seguinte,
Ele falou, nem sempre. Há pessoas que vão estar com você no momento difícil, ou, olhando o lado negativo, essas pessoas que não são seus amigos, tá? Ou para ver de perto o seu sofrimento, ou para lhe ajudar de alguma forma para que você fique devedor de alguma coisa a ele. E ele falou o seguinte, o verdadeiro amigo mesmo, você vai ver, é aquele que se alegra com a sua alegria, que se compraz com a sua vitória. Esse é o amigo de verdade. Então, esse é muito bom. Esse amigo de verdade, ele é um fator protetivo em relação à questão de colocar ponto final. Ter uma família estruturada, ter pessoas que você pode contar com ela. Novamente, a questão do amigo, ter um trabalho. No início da nossa conversa, citei sobre a questão do direcionamento, de um propósito de vida. Tudo isso são fatores protetivos diante dos diferentes pensamentos e até mesmo desejos que a pessoa vem a desenvolver em relação à questão de colocar um ponto final na sua própria existência. Ou seja, existem fatores protetivos aí que ajudam. A questão da crença em algo superior, sobrenatural também, porque sabe-se que as pessoas que são, por exemplo, que têm uma crença no sobrenatural, algo superior, elas muitas vezes encaram aquela situação como ou tendo a oportunidade de crescer, ou muitas vezes o divino colocando para elas uma possibilidade de desenvolvimento, e aí vem aquilo que a gente tinha dito no começo, que para o crescimento, para o desenvolvimento e resiliência, a gente vai precisar enfrentar problema, dificuldade. Por mais que a nossa vida esteja estruturada na tentativa de fazer com que tudo esteja bem... Eu só consigo desenvolver algo com esforço, com dificuldade. Tem como eu ficar mais forte sem levantar peso? Tem como eu ficar mais inteligente sem ler livro, sem estudar? Então, qualquer área que eu for desenvolver na minha vida vai necessitar dedicação, esforço e, em algum momento, algum nível de sofrimento. Sim. Não tem como. Não tem crescimento sem sofrimento. Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa trazer para nós, não, eu tenho que sofrer e ponto final. Não é o sofrimento que te eleva. É que, às vezes, o que te eleva traz algum sofrimento. Isso, está junto nesse processo de desenvolvimento. Então, realmente, é importante a gente ver isso, né? Então, entender isso, que o sofrimento não é o ponto final, não é. E a gente deve tentar, à medida do possível, trabalhar no sentido de a pessoa que quer colocar um ponto final na própria existência dela, colocar um ponto e vírgula, colocar uma vírgula, alguma coisa. Tem muita coisa, tem vírgula, ponto e vírgula, tem ponto parágrafo, tem reticências, tem um monte de coisa, tem parênteses, tem aspas, tem um monte de coisa que pode colocar aí. Né? Para prosseguir. Né? A Virgínia voltou a ler aqui, a citar alguma coisa. Obrigado, Virgínia, também pela sua participação. Nem todo psicólogo ou psicóloga está preparado para determinado profissional que não traga valores e ideologia. Seja uma pessoa ética e saudável também. Psicólogo ou terapeuta não opina. Então, ou seja, ajuda, vai contribuir para a pessoa naquele processo dela de desenvolvimento. Então... Tentando resumir aqui grosseiramente, leigamente falando, o psicólogo seria aquele que vai tentar te mostrar o caminho que você precisa trilhar. Então, não necessariamente, Edu. Eu gostava muito da ilustração que a minha psicanalista ela usava. Ela falava assim, Marcos, eu vou tentar acender pequenas luzes no caminho. Ou seja, você decide se você vai caminhar ou não, se você vai parar ou não, se você vai tentar outro caminho. Clarear os caminhos. Vai tentar clarear para você decidir. Voltando àquilo que a gente tinha falado anteriormente, o terapeuta fica com a gente, vamos imaginar uma sessão tradicional de 50 minutos, seja online ou seja presencial. E todo o outro tempo é a nossa vida. Então... As outras 24 horas, as outras 23 horas e 10 minutos. Né? Isso, dos outros 7 dias, ou dos outros 6 dias. Né? Dos outros 6 dias. Quantas horas aí? Então, precisa-se desenvolver. Tem momentos realmente de fragilidade, que a pessoa está com... a gente está cuidando está com uma fragilidade maior, enfim. Mas o tema principal da gente estar hoje aqui é justamente isso, a busca de identificar formas de buscarmos novos caminhos, novos alternativos e prosseguirmos. Se a gente está vivenciando um sofrimento que a gente não está conseguindo lidar com ele, a gente deve buscar uma ajuda profissional. Isso é essencial.
Walter quer. Sim. Eu vou falar, depois que o Walter falar, a gente lê ali. Vai lá, Walter. Certo, sempre através de algum exemplo prático propriamente dito, né? Esses últimos dias eu fui procurado por um pai, né, com a filha que faz curso no exterior, e ele estava, né, nesse país, né? E a filha desistindo de tudo, de estudo, porque estava sofrendo, né? Estava num momento muito difícil, psico-emocionalmente falando, né? Eu tive a oportunidade dela, você mesmo me conhecer, né? E conversar comigo, né? E a questão dela é que as pessoas não ligavam para ela, as pessoas não davam atenção, as pessoas, né, a ignoravam, a rejeitavam, né? E num primeiro momento eu falei para ela, perguntei para ela, vem cá, você tem quantos alunos na sua sala? Né? Ela falou, tem uns 100, mais ou menos. 100? E você acha que vão se formar quanto desses 100 nessa caminhada de vocês? Talvez, no máximo, 50. E depois desses 50 que vão se formar realmente médica como você, quantas que você terá relacionamento e serão importantes para a sua carreira já agora como doutora? Se tiver um, tá muito bom. Ela falou, nenhum. Pois é. E falou, aí depois ela mesmo falou, e eu estou aqui me preocupando, não querendo desistir de tudo por pessoas que num futuro bem próximo não serão importantes para mim. Né? Muito bom. Aí, muito bom exemplo. Quer ler ali ou quer falar alguma coisa? A Virgínia, profissional não dá opinião, aplica estudo e principalmente tem o ouvir acolhedor. Ok. A Madalena Dias também. Dias, obrigado. Seja bem-vinda também. Acho legal quando as terapias ajudam pessoas a vencerem seus medos e traumas. Que bom. Ela fiz terapia para vencer alguns medos e não consegui. Tenho medo de escada rolante, sapo, lagartixa, etc. Retoma a terapia, Madalena, ou tenta um outro profissional que vai ajudar você a superar esses medos aí para você. Quem dera todo mundo só tivesse esses medos aí, né? Por exemplo, mas é um medo, Por exemplo, deve incomodar ela, né? Sim, diferentes, porque a questão do medo, por mais que numa primeira proposta ele tenha um fator protetivo, num segundo momento ele se torna um problema porque impede ou a pessoa se permite não caminhar ou não enfrentar. E aí vai trazer uma série de limitações, dependendo do que for. Às vezes tem situações, já tive cliente que tinha medo de gato. A gente eu tive uma namorada assim. Né? Se eu chegasse numa casa e tivesse gato, ela ia embora. Então. Quase que sem falar com ninguém. Aconteceu comigo, num churrasco que eu fui, ela foi embora. O que está acontecendo? O que fizeram com você? Então, mas são situações muito limitantes e que para essas pessoas é óbvio. Você vê, é um sofrimento muito grande. Né? Então, é tratar. Sim. Qualquer um de nós pode ter, mas eu nunca tive isso, de repente pode acontecer. E não existe receita de bolo, né? Não é que todo mundo tem medo de gato, gato trata do mesmo jeito. Não, né? Cada um tem a sua. Tem que ver, trabalhar nos atendimentos, o passo a passo, né? O ritmo de cada um. Ali, né? Isso, o ritmo de cada um, o impacto que aquilo tem. Às vezes é uma situação que ela vai uma vez ou outra na vida, mas que ela quer tratar. E ela está certa, porque a gente nunca sabe, a vida é tão dinâmica que do nada você pode vivenciar uma situação que você achou que jamais iria vivenciar. Então a gente precisa buscar. Enfatizando também aquela questão que você tinha colocado do desenvolvimento, desenvolvimento como um todo, não encarar apenas os aspectos ruins ou negativos, porque sabe-se que a maioria das pessoas que vai colocar um ponto final na vida estão passando por sofrimentos muito intensos, a maioria tem outras, não estão suportando, tem outras condições envolvidas com determinadas substâncias que não são saudáveis também. Então tem todo um contexto aí, mas qual é a causa de alguém tentar colocar um ponto final? É multicausal. E diante disso se debruça a ciência em termos de saúde, em termos de psicologia, de filosofia, de sociologia, da religião, para buscar entender esse fenômeno multicausal, para buscar ajudar.
Então, tem múltiplas causas. Né? Então, isso é importantíssimo a gente ter um olhar. É uma coisa complexa, é uma coisa complicada. Não é à toa, por exemplo, aqui em Portugal, a média de 3 pessoas por dia que realmente colocam o ponto final. É uma no população Brasil, de 10 milhões, de 10 milhões, 10 milhões, de pessoas, em torno de 10 milhões e 700 mil. Pois é. No Brasil, são em torno de 40 pessoas diariamente. Só que, provavelmente, esses números são subnotificados, ou seja, deve ser realmente um número maior, infelizmente. Porque nem todos os casos são realmente vem registrados. Vem como acidente, vem como pois é. As mais diferentes coisas. Às vezes é um mal súbito, enfim. Então, são números assim, muito expressivos. E a gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido. Então, em termos, quando eu falo a gente, eu estou falando aqui como pessoa, ou seja, do meu círculo de amigos, ou antes disso, da minha família, com os familiares, ou colegas de trabalho. Vamos observar como é que estão as pessoas que estão se relacionando conosco. Houve alguma mudança no comportamento delas? Se houve, se aproxima. Está acontecendo uma coisa, desculpa, estou percebendo que você não está legal. Oferece apoio. Ou aconselha que a pessoa procure um profissional. Muitas ajudar, vezes, né? por exemplo, ter um espaço para a gente falar sobre isso. Aqui na live, a gente está evitando determinados termos, conforme a gente tinha orientado no começo, em função de que senão o algoritmo não oferece para todo mundo que a gente poderia. chega a menos pessoas. A menos pessoas. E não usamos, assim, né, com muito... estamos com essas restrições. Mas no dia a dia, é chegar para a pessoa falando, desculpa, você está pensando em fazer isso? Eu estou sentindo isso. Está pensando isso? Está sentindo aquilo? Então, as pessoas acham que falar diretamente incentiva. Não. Abre-se um espaço no sentido de quê? Para ela falar. Abre-se uma porta para falar pode achar sobre que isso. é um absurdo, não vou falar com ninguém, que ninguém vai... Mas a partir do momento que você abre aquele diálogo, traz à tona aquela palavra, situação. A pessoa... Opa, essa pessoa, então, acho que eu posso falar com ela. Exatamente. Eu queria só aproveitar aqui que eu estou esquecendo... desculpa, quer falar agora? Não, é muito rápido Tá, dentro então dessa fala de Marco, que Marcos está trazendo com muita propriedade. Né? Esse índice que é tão alarmante, tão assustador, em todos eles, eu creio que o Marcos também vai concordar, a intenção não é terminar com a vida, mas terminar com aquilo que causa sofrimento. Exatamente, terminar com o sofrimento. É isso mesmo. O teu sofrimento. Isso. Certeza. É isso aí. Então, buscando alternativas, né, buscando tratar esse sofrimento, a maioria vai querer viver, a maioria vai querer se realizar, ser feliz, etc. Então, houve uma observação aqui final, Edu, sobre a questão de muita gente tem medo de barata. Por que disso? Imagina uma criança que vê um adulto tendo uma reação assim, muito expressiva. Eu tive um amigo que ele chamava a namorada para matar barata. Olha o trauma dele. Detalhe, ele é um amigo nosso da FAB, ele tinha curso de sobrevivência na selva. Olha só. Ele pegava cobra, estava barata, ele tinha medo, chamava namorado. Explica uma coisa dessa. Pois é o tamanho do trauma. É o tamanho do trauma dele. Que precisa ser tratado. Eu tive uma paciente que ela, quando encontrava uma em casa, ela subia em cima da mesa e ligava para o marido dela. Se ele não fosse lá, esquece, ela não saía dali. Esquece, ele tinha que dar um jeito de largar o que ele tivesse fazendo o trabalho para ir lá matar a barata, resolver a situação. Por que disso? Então, voltando para a história da criança, imagina uma criança vendo um adulto ter essa reação. Ela vai um monstro. Claro, aí vai desenvolver. Se o meu pai está com medo... Imagina, então... se a minha mãe, se a minha tia, se o meu irmão que tem 10 perigoso isso, anos mais velho do que eu. É um monstro isso. Ela vai criar um trauma pior do que o outro. Lá, Pode ser que sim. Então, por mais que muitas vezes a pessoa não se lembre desse fato ou desse conjunto, porque às vezes é uma situação recorrente até certo ponto, dependendo de onde que a pessoa more. Então, é realmente um monstro. Então, vai. Mas e aí? Aí vai tratar... E aí vai trabalhar para superar isso. Temos aqui a Rosalina, se quiser participar, fica à vontade, tá? Falar alguma coisa aí. Inclusive, Marcos, na verdade, nós sabemos que não é o adulto
né? Não é aquele adulto que tem medo da barata, que tem medo da lagartixa. Falou em lagartixa aí, né? Eu tenho um cliente iniciando agora que ele tem medo de lagartixa. Não é esse adulto ou quiçá esse jovem que tem medo. É aquela criança que foi congelada numa situação aonde, propriamente dito, né? Aconteceu o fato. Há uma pessoa, né, bem significativa que tinha medo de passarinho, de frango, de galinha, tudo isso, né? E quando nós fomos trabalhar, ouvir a história dela, né, simplesmente um belo dia ela saiu, a mãe criava, só para ver como acontece isso, a mãe criava algumas galinhas, alguns patos, né? E ela saiu, passou comendo pão, né? Ela passou comendo pão. Quando um dos patos viu aquele pão, saiu correndo atrás dela, né? Saiu correndo atrás dela. Quando ela viu que o pato saiu, veio correndo atrás dela, ela simplesmente correu e esse pão caiu no chão. E o pato começou a picar só o miolo do pão. Resultado, ela cresceu com medo de aves, de pato propriamente, e não comia miolo de pão nem a pau. Toda vez que ela comia, ela retirava o miolo do pão, só comia a casca. É até saudável. O pato ajudou nesse sentido, né? O Walter está trazendo aí eu estou esquecendo uma coisa, que eu fiz a promessa de distribuir 10 assinaturas do nosso clube de membros. Então, já vou aproveitar agora, a gente vai ler aqui o comentário da Luciene, obrigado aí pela participação que entrou aí, a gente lê aqui o comentário dela, e eu já vou distribuir, eu não sei como é que é, tá? A primeira vez que eu estou fazendo, a gente vai descobrir agora como é que é para distribuir já 5 assinaturas aí. Vamos lá, quer ler pra gente? Perdão, então, a Luciene, eu li rapidamente, foi a questão da barata que eu trouxe. Ah, tá, é só isso? Obrigado, fala Luciene. mais alguma coisa? Essencialmente, eu acredito que eu tenha trazido a ideia principal do que ela escreveu, do que ela ditou, quanto você, desculpa. Mas você tinha dado a oportunidade para a Rosalina falar alguma coisa? Se quiser agora, quer vir falar aqui? Não? É porque aí não vão te ouvir. Senta aqui. Senta aqui. É só puxar o microfone. Eu quero... A última coisa que falámos agora, que sou agora, foi que realmente as pessoas com fobias, com outros problemas... O microfone, senão não dá para ouvir. Senta, não vou falar por você. Senta para falar. Senta. Puxa o microfone para ela. Só um pouquinho. Não, mas senão ninguém vai te ouvir. Senão ninguém vai te ouvir. Porque aqui é diferente. Eu tinha várias coisas desde o princípio, mas foi-me calando. Uma das coisas que foi agora referido foi o Dr. Marcos dizer que os números estão sobrevalorizados. E porque há muitas pessoas que não recorrem à ajuda, quer de psicoterapia, psiquiatria, ou outra, porque de facto têm medo de expor, não é? Outras vezes também há um mito que é importante, penso eu, pelo menos cá em Portugal, de que se costumava dizer: quem ameaça não faz. Faz. E está provado que não é a primeira, não é a segunda, mas é a terceira ou a quarta, faz mesmo. E aquele chamamento de atenção, de dizer que ia fazer pela primeira vez, se as pessoas, a família ou alguém estivesse atento para recorrer à ajuda especializada, poderia não ter acontecido. Isso foi das últimas intervenções. O outro aspecto era aquela citação que fez o irmão Edu sobre o padre Fábio, sobre procurar o melhor amigo. Em algumas situações, é lógico que não dispensa a ida ao psicólogo, a ajuda do psicólogo. Lógico. Bem, mas alguns momentos é muito importante, momentos muito, muito difíceis da nossa vida,
e que as pessoas também tenham uma saúde mental equilibrada, mas tudo tem limite. E se Todo mundo tem tiverem seus um limites, bom amigo num momento muito difícil da sua vida, a situação torna-se muito mais leve. Por acaso, tive a sorte de ter comigo o Dr. Marcos numa das fases mais difíceis da minha vida, que foi realmente aquela fase de cuidados paliativos em casa e a preparação da partida do meu marido. E ele não estava como psicólogo, portanto, era cuidador do meu marido, mas tornámos-nos amigos e tínhamos muitos aspectos em comum. Eu sou da área da saúde, não sei se o irmão que está connosco tem conhecimento, mas eu sou da área da saúde e tínhamos muitos aspectos comuns, muitos interesses, muitos afins na área até da psicologia, da saúde mental, da saúde infantil e procurávamos alguns momentos difíceis para conversar sobre situações que realmente ajudavam a desbloquear o meu sofrimento. Isso é esse aspecto. O outro aspecto é de haver, digamos, aquele problema do casal de competição. Na minha primeira relação não havia uma situação de competição, havia sim uma situação em que a pessoa em causa não tinha grandes objetivos. O que tinha foi criado num berço de ouro, tinha bons valores pessoais, morais, isso tudo, mas em termos de crescimento, desenvolvimento pessoal e profissional, era pouco ambicioso. Eu era muito ambiciosa. E a relação não deu. Ambição no sentido positivo, de crescimento, Sim, pessoal, sim. né? E só por isso, porque também o Rui Veloso, que é um cantor português, diz que realmente uma relação não dá quando as duas pessoas, ainda que haja amor da parte de uma delas ou das duas, não conseguem que a relação funcione se não, ele é cantor, não é? Se não cantarem a mesma canção, se não falarem a mesma linguagem, se não tiverem tudo em comum, não é? Portanto, Se não quiserem caminhar o mesmo caminho. Exatamente. Quer social, espiritual, tudo. É muito importante que haja aspectos... Afinidade. Sim. Tem que ter afinidade. Tem que haver. Portanto, a conexão não é só... Não é física, não pode ser. Tem que ser... É multidimensional para mim. Com certeza. Sim. Penso que daquilo que eu fui apanhando, pensava que não intervir. Não, mas fique à vontade. Está convidado a participar a hora que quiser aqui. Fique à vontade. Não sei se ajudei. A gente já Ajudou? com certeza, ajudou sim. A questão dos mitos é um dos mitos que quem ameaça não faz. Vai fazer. Vai fazer. Se já continuar, está provado já. Se continuar, sim. Eu acredito até que essa questão em si, está ameaçando fazer, não, é um pedido de ajuda. Sim, isso, Isso é exatamente. pedido de ajuda. É um Ele está pedido de falando, ajuda. por favor, estou pensando em fazer isso. Por favor, me socorre, por favor, me ajude, É por isso, favor. não é ameaça. Até porque às vezes dizem assim, não ando aqui a fazer nada, porque é esta vida. Sim. Não falam diretamente o que é que eu ando aqui a fazer, sou um inútil, tenho uma autoestima muito baixa e evidenciam comportamentos que da área da saúde é fácil identificar. Portanto, E uma coisa que eu acho talvez importante tocar assim como às vezes a pessoa pensa, quem ameaça, quem vai ameaçar não faz. Não tem como zerar isso aí, não? Zerar o volume aí, acho que tem como zerar. Zera o volume, não tem como. Que evita de acontecer de novo. Aí, às vezes acontece o seguinte, aconteceu isso, alguém fez. E aí, eu acredito que não deva ser incomum as pessoas
próximas dessa pessoa que fez isso vão se sentir um pouco culpadas. Sim, culpabilidade. Muito. Né? É uma sensação horrível. Sim. É horrível. E aí, como é que... É O que isso. você tem a dizer sobre isso? Então, as pessoas que estão ao redor vão precisar de ajuda, provavelmente, profissional, para lidar com essa perda e com essa culpa, com esse sofrimento, que é uma culpa muito grande. Porque Por que eu não percebi? Por que eu não percebi? Por que naquele dia que me ligou eu não retornei a chamada? Por que Poderia eu ter demorei feito isso? Poderia... Inúmeras coisas a gente vai identificar. É óbvio que quanto mais próxima a pessoa estiver da gente, mais a gente vai ver coisas que a gente deveria ter feito, ou ter tentado, pelo menos, para ajudar. Então é uma coisa assim muito complicada. E Muito talvez essa difícil. culpa seja importante ser tratada, porque essa pessoa não tem culpa. Ela foi, na pior das hipóteses, incompetente. Ela não tem formação na área, ela, né? Por ignorância. Por ignorância, né? Sim, negligência. Às vezes não percebeu mesmo. Às vezes tem situações que não... Foi aquilo que eu citei, das redes sociais, a pessoa colocou um ponto final hoje, mas ontem ela estava postando que estava super bem. Então, como é que é isso? Ah, mas quem estava próximo dela? Pode ser quem estivesse próximo dela, ela também estivesse ocultando aquilo. Ou a pessoa não tem a sensibilidade de perceber, a percepção de ver que aquilo estava naquele nível. Exatamente. Né? Então, o Cury coloca também a questão de que muitas vezes a pessoa, quando ela decide colocar um ponto final, ela já acabou antes com vários aspectos da vida dela, por exemplo, sonhos, a questão da não realização do não desenvolvimento. E aí, isso é uma coisa assim tão ruim ou tão negativa que vai, além dessa questão da culpa, né, que ela é pesadíssima, o desejo, muitas vezes, de outras pessoas próximas de fazerem a mesma coisa. Uma coisa que eu achei interessante, que eu lembrei agora, que a gente estava falando, eu ia falar, esqueci, lembrei agora, então vou falar para não esquecer de novo. Mais ou menos tem a ver com esse tema agora. Que é a pessoa que perde a vontade de fazer as coisas, não tem mais prazer nas coisas. E principalmente aquilo que ela gostava muito. Já ouvi falar isso. Eu gostava muito de fazer aquilo, mas você vê, caramba, mas eu não tenho mais vontade de fazer. Não tenho mais vontade de fazer nada. Nada mais me traz satisfação. Isso é um bom sinal para a pessoa procurar um profissional, então, uma ajuda, né? Isso, muitas vezes isso está dentro do contexto daquele sofrimento mais prolongado que a gente não disse o nome técnico dele. Sim. Um então sofrimento isso é prolongado. muito comum de acontecer dentro desse sofrimento, né? De que essa perda de prazer, tem 3 coisas muito comuns. Primeira é a perda de prazer nas coisas, não necessariamente nessa ordem, mas perda de prazer nas coisas e que nada, antigamente não tem prazer em nada. Praticamente nada, ou principalmente nas coisas que antigamente ela tinha prazer, ela não tem mais. Baixa de autoestima, baixa de autoestima, baixa de energia também, sem ânimo, sem disposição. Eu já ouvi dizer a pessoa não tem vontade nem de tomar banho, nem de escovar os dentes. Nos casos mais graves, o autocuidado fica praticamente abandonado. Pode ser um sinal para que todo mundo observe, né? Sim. Para muitas vezes buscar ajuda urgente, porque aí não quer se alimentar, não quer tomar banho, não quer fazer não uma troca barba, de roupa. Não quer limpar a casa. Largar-se. É um largar-se progressivo, muitas vezes, contínuo. E aí desse importante sofrimento... prestar atenção nesses sinais. Sim, desse sofrimento mais grave. E quem não mora com a pessoa vai perceber que ela está mais distante, ou que ela está mais sumida, como a gente fala no Brasil. Então, são sinais que vão evidenciando que alguma coisa realmente está acontecendo e que a gente precisa tentar ajudar. Então, vou entrar no outro assunto, mas primeiro eu vou voltar aqui para a gente falar do início disso. Isso não começa assim, isso chega a esse ponto, mas isso começou, vamos dizer assim, leve. Suave. Sim. Vamos tentar abordar isso depois, só para falar assim, que você já distribuiu aí, né, filho? Sim. Distribuiu sim. Como é que é isso? Aí vamos, quem é as pessoas? Como é que sabe quem ganhou? Aparece aí. Aparece onde? Aí no chat. A pessoa sabe que ela ganhou? Sim. E a gente sabe quem ganhou? Sim. Então fala aí, as pessoas que ganharam. A gente distribuiu já 5 e antes do final a gente vai distribuir mais 5 assinaturas do nosso clube de membros, ok? Fala aí as pessoas que ganharam. Aí vamos voltar aqui que tem uns comentários aqui para cima, para a gente dar aqui que às vezes a gente já fez outras lives e a gente negligenciava o pessoal aqui, né?
A gente prometeu que ia dar atenção pessoal no chat. Então, a Virgínia se dispôs a ajudar em relação àquela questão das fobias que foram citadas aqui. É bem interessante isso. Aí, se puder, não sei, é a questão dela colocar alguma coisa a mais para que a pessoa faça contato com ela. Sim, pode colocar aqui, aí, Virgínia. Pode colocar. Aqui foi o último, aqui para cima e a não tem gente mais já nenhum, não? Não tem, Ela citou a questão do profissionalismo, que com amor e profissionalismo buscamos ferramentas para viver melhor. Fala bem legal da Virgínia Gorete. Obrigado, Virgínia. Deus nos criou para o melhor, já nascemos merecedores. Olha que legal. Uma fala bem positiva, bem otimista. Então, é essencialmente isso. E eu acho que a gente também está para o outro lado já caminhando mesmo para os finalmente. Está chegando o teu horário? O Marcos é a agenda, a tua agenda. Com o Walter. O pessoal também vai ficar cansado. Tá. Aqui, aparece aqui, ó. Tá aqui, ó. Ué, mas recebeu um presente. Pô, mandou para mim mesmo, pô. É sorteio. Pô, que azar, pô. É sorteio. Pô, por que eu tô aí? Não era pra eu estar aí, não, pô. Mas pode sortear mais um no seu lugar. Caramba, então. são 5, ó. E eu tenho. Mas tem problema aqui, pô. O que tá dando aí? Isso aqui é um canal nosso, pô. O canal nosso ganhou, pô. Tem uma coisa errada aí, Felipe. O que tá acontecendo? Tem que corrigir isso aí. A gente tá aprendendo, é a primeira vez que tá fazendo. Eu já tinha avisado que ia fazer a primeira vez e que quando a gente faz a primeira vez, geralmente. Como é que é? Você seleciona o pessoal que vai participar? Como é que é isso? Sorteio. Deve ser o que? Entre os Todo inscritos? que tá, talvez entre os inscritos do canal. Deve ser isso. Ou quem participou do chat? Acho que não, né? Não, porque aqui eu não estava aqui, ó. Isso aqui é uma conta minha que eu uso para entrar nos canais. Aí fui sorteado. Isso aqui é o outro canal nosso. Então, quer dizer, deve ser dos inscritos. Isso aqui é do algoritmo, tá, gente? Esse é o algoritmo que faz esse sorteio, não é a gente não, tá? A gente só comanda aqui, ele distribui marcada, né? E ele dá... Eu não queria isso aí. Lá a gente fala marmelada. Eu já tenho acesso às coisas, para que eu vou querer, né? Lá no Brasil a gente fala marmelada. Pois é. Sou eu que faço os vídeos, para que eu vou querer acesso dos vídeos que eu faço? O Walter ia falar alguma coisa, Edu. Desculpa, fala aí, Walter. É muito importante, né? O corpo, ele dá os seus sinais, né? E muitas vezes chega a esse ponto, né, do cuidado pessoal propriamente dito, né, e várias outras situações. Mas há um sinal que a gente pode perceber, e essa modernidade das redes sociais, é bem latente, né? Por incrível que pareça, a foto de perfil é um sinal, né? Quando você vê a foto de perfil, aonde a pessoa esconde o seu rosto, né, é um sinal muito forte de que aquela pessoa, ou ela não está sendo vista no seu contexto familiar, social, né, ou ela não quer ver, ou ela está sendo rejeitada. Então, antes que ela pode ser só timidez? Ela rejeita, propriamente dito, né? E também, por outro lado, nós falamos, o Marcos citou, a questão da culpa das pessoas que estão em redor, né? Quando, infelizmente, a coisa acontece, né? Nós não podemos citar, mas a coisa acontece, né? Nós temos, até mesmo como pastor evangélico, né? Nós temos participado muitas vezes de culto, né? Propriamente dito, do final ali da despedida. E há uma coisa interessante que eu gostaria de trazer aqui para esse contexto, né? Em nenhum deles, e eu creio que aí em Portugal também acontece, em nenhum deles há falta de flores, né? Seja aquela coroa bonita, seja ali cobrindo aquele corpo sem vida, né? Mas há uma pergunta recorrente em relação a isso aí, é a seguinte: durante a vida dessas pessoas, quantas vezes foi oferecida flores? Foi oferecida momento dela ter a oportunidade de sentir esse perfume, né? Na verdade, quando nós voltamos lá, quando o Senhor Jesus foi questionado pelos fariseus sobre a importância dos mandamentos,
há uma centralidade em nós de forma tremenda, que ele aponta, em primeiro lugar, o amor a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, né? Mas nisso há uma centralidade nossa. Como nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas que nós não amamos a nós mesmos? E o que nós vamos oferecer para os outros? Aquilo que nós não temos. Tá? Então, quando a pessoa adentra nesse processo, e é o início desse processo, é quando o eu está ferido, o eu está fragilizado. E com o eu fragilizado, ela se deixa levar por tantas coisas, por situações tão difíceis, né? Eu vejo a necessidade do fortalecimento deste eu, do reencontro dessa pessoa com ela mesma, né? Do olhar no espelho e gostar de quem vê, olhar no espelho, né? E não olhar apenas a aparência física, né? Aquilo que o espelho mostra, mas olhar além da aparência física, né? As pessoas estão perdendo amor por si mesmo, e perdendo amor por si mesmo, aquilo que está ao redor perde um tanto de sentido. É como ela estivesse numa onda e deixando-se levar, ela não faz força para lutar, né? E muitas vezes isso é perceptível. Um silêncio, na maioria das vezes, é um grito de ajuda. É um pedido de ajuda. Olha, um comportamento, né? Um comportamento diferenciado. Me perguntaram, foi ontem, me perguntaram, agora meu filho está usando roupas pretas. O que é isso? Eu falei, ele simplesmente está pedindo ajuda. Ó, vocês não me conseguem ver, estou aqui. De roupa preta, diferente do que é natural, para ver se vocês me enxergam. Seria uma das interpretações. Né? E eu creio que é muito importante nós percebermos isso, percebermos as pessoas que estão ao nosso lado, ouvirmos esse grito de socorro. A mudança de comportamento, né? Sim, bem como o problema dos comportamentos aditos, que a pessoa em determinada fase já não consegue olhar para dentro, nem para o espelho tão pouco, fisicamente. É mesmo? Nem para dentro. Sim. Mesmo chegou a esse ponto da pessoa não conseguir se olhar no espelho? Um adulto, e para fazer, por exemplo, qualquer desintoxicação, é preciso que a pessoa queira. E é preciso um trabalho muito intenso. Eu tenho situações da minha experiência profissional, nomeadamente um adulto que cito este porque era pai de família, era muito familiar no sentido de ter uma ligação à empresa do meu marido. E ele pediu-me ajuda para ir ao Centro de Oncologia de Coimbra e frequentou, fez alguns internamentos, participou nas reuniões, porque o tratamento é muito da partilha e do testemunho de outras pessoas que se conseguiram reabilitar, e há pessoas que fracassam. Tinha garrafas em todo lado, no carro, na garagem, debaixo de cama, era alcoólico este. E quando chegava a casa, partia tudo, e de tal maneira que o filho, quando sentia o carro do pai, já se escondia, nem conseguia que o pai chegasse ao pé dele. Mas ele pediu ajuda, mas não conseguiu libertar-se e não conseguiu ser ajudado, porque não conseguia deixar mesmo o álcool, naquela fase já tão avançada, que já não era capaz de olhar para dentro dele. Sim, mas aí é aquilo que eu toquei, naquele ponto. Só esclarecendo aqui, o que eu deduzo aqui, quando a gente está aprendendo, né? O algoritmo que sorteia dentre os inscritos. E por que só apareceram 2 aqui? Porque muitas pessoas colocam as inscrições ocultas. Então, se ele se inscreve e está oculto as inscrições dele, não aparece em lugar nenhum. Então, talvez por isso não tenha aparecido, só apareceram 2. Então, mais 3 porque tem aqui, foram sorteados 5, mas só apareceram 2 por isso. Daqui a pouco a gente vai sortear mais 5 aí, tá bom?
Mas só para voltar àquele ponto. Mas a pessoa, esse ponto, ela não começa nesse ponto. Não é? Eu ouvi falar uma vez que uma coisa que é até para a gente se olhar também, né? Essa questão de, estou perdendo a graça nas coisas, não estou com vontade de sair. E aí eu ouvi dizer o seguinte, sai assim mesmo sem vontade, né? Quando alguém te chamar, mesmo que você não te chamar para alguma coisa, mesmo que você não esteja com vontade de ir, vá assim mesmo, porque às vezes, principalmente no início, se a gente vai e aí depois chega lá, fica alegre, e pode até começar a reverter o quadro, porque se dá oportunidade de convívio, de fazer uma coisa diferente, porque a monotonia, né, você ficar dentro de casa o tempo todo, a monotonia faz muito mal para o cérebro, não é isso? Sim, muito. A própria dificuldade que a gente tem de memorizar coisas repetitivas, que não tem muito estímulo. A gente vai ter dificuldade disso, porque o cérebro gosta muito de coisas novas e diferentes. Mas eu tinha citado as 3 coisas para as tristezas mais prolongadas, né? A primeira é tristeza a maior parte do tempo. Será que a gente está se sentindo triste a maior parte do tempo? Esse é o primeiro ponto. Segundo, coisas que... Sem motivo, principalmente, né? Porque se há motivo, a pessoa pode até... Então, às vezes tem motivo, mas ela não está conseguindo lidar com aquela situação de sofrimento daquele motivo. Não consegue ver as coisas boas, só vê o problema. Ou só vê o problema, ou já vem imersa numa situação, às vezes, de vida onde ela tem traumas do passado que não foram superados em relação à infância, adolescência, por exemplo. Então, tristeza a maior parte do tempo. Segundo, perda de prazer nas coisas que você citou, coisas que antigamente gostava muito de fazer, hoje não tem a menor graça. E a terceira coisa é falta de energia, ânimo, demonstrando uma autoestima muito diminuída nesse contexto todo. Então, essas 3 coisas estão presentes nos casos de tristeza profunda, que começa com aquela coisa, tem alguma coisa me incomodando, mas as situações não vão mudando com o passar do tempo, muito pelo contrário, vão piorando, e aí pode chegar nesse nível de que a pessoa não consegue se levantar, a pessoa não consegue tomar banho, ela não consegue se alimentar. Não tem vontade de fazer nada. Não tem vontade. Qual é a orientação? É óbvia. A primeira questão, não deixa chegar a sentir dor para ir ao dentista, como você citou muito bem. Ou seja, busca ajuda, não está conseguindo, não deixa aquela coisa aumentar, crescer, porque novas tempestades podem chegar. Então, vamos cuidar daquilo para a gente conseguir atravessar essa tempestade, superar e ir em frente. E uma coisa que a gente estava conversando, que eu estou pensando, né? De falar, mas eu tinha vontade de fazer um monte de coisas e agora eu não tenho mais prazer em nada. Será que isso pode ser outra coisa? Pode ser, por exemplo, que a gente vai mudando. Sim, com o passar do tempo. Eu era criança, eu gostava de fazer algumas coisas que hoje eu não gosto mais. Claro. Eu era jovem, hoje eu gosto de outras coisas. Pode ser que esteja mudando. Sim, pode ser. E aí a gente precisa se dar a oportunidade de conhecer novas coisas, porque eu posso conhecer uma coisa que eu nunca conheci e achar super prazeroso. Sim. Então a gente precisa também se dar a oportunidade de conhecer novas coisas, novas atividades, né, novos amigos, novos lugares, novos esportes, né? O que seja, né? Porque aí eu posso estar só mudando os meus gostos, né? Pode ser isso também. Pode ser. Esse princípio da mudança é um princípio que a gente traz com a gente, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de entender que ele faz parte da existência. À medida que o tempo passa, algumas coisas vão mudar na gente. A gente deixa de gostar, pode deixar ou não de gostar. Pode deixar ou não de gostar. E gostar de coisas novas que não gostava. Não tem... Esse princípio de mudança é assim mesmo. Mas eu conheço uma pessoa que nunca mudou. Mas pode mudar em algum momento. Em algum momento. Enquanto ela estiver viva, pode mudar. Pode acontecer. A minha primeira opção nunca foi saúde. Eram as artes. E por questões económicas não fui para as belas artes. Eu vim para a saúde, fiquei ligada à área da saúde infantil, muito ligada à psicologia também, à saúde mental, e, entretanto, eu, fazendo uma análise retrospectiva, nunca me veria tão realizada como pessoa e como profissional se tivesse sido professora de desenho, que era o que me acontecia há 50 anos. Quer dizer, literalmente, sem querer, se descobriu, né? Sim. A minha segunda opção era educadora da infância, o que realmente se aproxima muito da minha área depois de especialização, a enfermagem de saúde infantil e pediátrica, e depois a área toda da psicologia do desenvolvimento e intervenção psicológica, portanto... E acabou prosseguindo tudo nessa área, exatamente, né? Fala aí as suas formações aí.
desvios, não é? Daquilo que eu pensava que seria importante para mim, eu cheguei a um percurso que me realizou como pessoa e como profissional durante todo o meu percurso profissional, porque eu, inclusivamente, abdiquei de mim para cuidar do meu marido, que tinha um cancro e teve vários, mas durante 17 abdiquei de mim para cuidar dele. E sinto-me extremamente tranquila e realizada como pessoa. Eu acho que boa parte dessa realização, dessa satisfação, é o senso de utilidade. É isso. Não é? Você se sentir útil, né? Você se sentir capaz de ajudar pessoas, de contribuir de alguma forma, né? Quer falar alguma coisa, Walter? Não. Ah, tá, pensei. Sim. O que houve? Ok. Aí já foram mais 5 aí, ó. Foram distribuídas, mas provavelmente para as pessoas que têm as inscrições ocultas. Aí não aparece, tá vendo? Distribuiu, não aparece ninguém, é isso. Tem muitas pessoas, por exemplo, eu tenho lá 2.000 inscritos, mas só aparece para mim 500. Porque a maioria ocultam as inscrições, sabia? A maioria das pessoas ocultam. Não sei se esse é default na plataforma. Naquele meu telemóvel não consigo abrir. Não, mas a inscrição oculta é outra coisa, só para as pessoas não saberem que você está inscrito naquele canal. Entendeu? Você pode ocultar os canais que você se inscreveu. Então, as pessoas que estão ocultas não aparecem realmente, entendeu? Deve ser isso daí. Ainda em relação às opções de vida, claro que as pessoas... Uma pessoa com 73 anos não tem os mesmos interesses. Mudou, mesmo até do ponto de vista do desporto, o vôlei, a natação, a praia, tanta coisa, não é? Que deixou de ser prioritária, é importante. Mas passa a gostar de outras coisas, claro, né? Claro. Eu não gostava de conversar quando era novo. Imagina eu fazendo isso aqui hoje, um podcast. Sério? E aí? Olha só, que mudança radical. Gostava de escrever poesia, prosas, que as professores diziam, e os professores de desenho ficavam com o material, e eu agora tenho tudo em casa, eu não consigo pintar nada, não escrevo poesia, mas como poesia, se eu preciso. E dá prazer isso. Dá. Então, Novas coisas. é uma atividade, é isso aí. É se autodescobrir todos os dias, né? Então, quem está passando por sofrimento mais profundo, se permitir pensar que é só uma fase, que é só um período, que é só uma tempestade, Uma mudança. que é só uma mudança, que é preciso, às vezes é preciso realmente mudar. E isso vai ajudar para que a pessoa coloque os 3 pontos, coloque um ponto e vírgula, coloque uma vírgula, para prosseguir, para continuar. Exato. Muito bem, muito bem. Luciene, quer ler? Fala aí, Walter, fala aí. Depois a gente lê aqui da Luciene Eu Souza. gostaria de fazer até mesmo uma colocação, Vontade. propriamente dita, né? Geralmente as pessoas quando chegam até mesmo a nos procurar como terapeutas, elas já vêm bem fragilizadas, né? Elas já estão num estado bem, vamos dizer, necessitando de um pronto-socorro, né? E nós temos que entender isso daí, trabalhar, tirá-la da crise, para depois até mesmo de trabalhar os valores, né? Os valores principais, né? Mas também há todo um conjunto, geralmente eu busco saber como ela está em sua saúde, se ela tem um acompanhamento médico, né? Se ela tem uma questão do nutricionista, né? Como está a sua alimentação, a sua atividade física, né? Porque há todo um conjunto que está atuando sobre essa circunstância, né? Da qual ela necessita ser também apoiada. Porque muitas vezes elas nos procuram sendo até como a última solução. Se elas não encontrarem o apoio necessário, né, do sopro de vida, vamos chamar assim, olha que ousadia, o sopro de vida, né, que elas estão necessitando, né, é daí para algo, infelizmente, da qual a gente não tem controle.
Então, existe todo um controle, né? Eu volto a dizer, hoje nós temos ferramentas que são excelentes, né? A tecnologia vem aí, mas essa tecnologia também está sendo crucial. Famílias, pessoas que não se falam, o hábito da mesa, e há inclusive uma história, né, de que uma jovem anunciou para o seu pai dizendo que ela queria casar, que ela iria casar com o seu noivo, namorado. Aí o pai pergunta para ela o seguinte: filha, qual o móvel mais importante para você num casamento? Né? E ela pensou e falou assim: não, pai, o móvel mais importante é a cama. Ele falou: não, filha, o móvel mais importante é a mesa. Porque na mesa se vive, na mesa a solução, na mesa a união, na mesa a compartilhamento. E hoje essa questão da mesa, ela está muito distante. São filhos, são nós mesmos, muitas vezes, né? Ó, traz meu lanche aqui que eu estou trabalhando, tá? Né? Dificilmente se há essa união. Nós chegamos num ambiente, num restaurante, por vezes uma família toda faz o pedido daquilo que quer, depois que o garçom traz, cada um tira o seu celular e o mundo acontece ali. Parece que está faltando mesa na nossa família, Não há na nossa comunicação. comunidade. Não, Sem essa relacional. questão do celular é um fenômeno. Às vezes eu estou aqui com você falando com o João. E depois, quando eu estiver com o João, eu vou estar no celular falando com você. É isso aí. E uma das razões para aumento do número de tentativas e de problemas mais sérios em termos emocionais é justamente o uso excessivo das telas. O uso excessivo. Então, eu sei que o mundo avançou para uma coisa que é praticamente impossível viver sem hoje, mas precisa se usar com moderação porque causa dependência. Sabedoria. Sabedoria. Traz Nos uma adolescentes série... é o problema também do bullying nas escolas. Se não se estiver atento, é um problema muito grande. O bullying. Eu, em situação, já no ensino de enfermagem, tive 2 pessoas, uma que tinha anorexia mental e outra bulimia. Portanto, e foram muito acompanhadas, mas concluíram o curso. Que bom, que bom. Foram acompanhados e conseguiram. Tem mensagens novas aí. Opa, então quer ler pra gente? Olha, a Luciane Souza, ela disse que conteúdo maravilhoso. É importante ressaltar que ninguém está isento de entrar num quadro desse. Exato. Sim. Existe uma linha tênue entre a lucidez e o desequilíbrio. Isso, sim. Precisamos nos cuidar. É isso. Perfeito. Obrigado pela contribuição. E o irmão Paulo Pinto também colocou: milhares de pessoas carecem desse conteúdo. Então vamos recomendar, vamos indicar, vamos compartilhar. Aproveita, compartilha aí, que ajuda muito as pessoas a saberem mais. E o Milton, um amigão também, Milton Marcos, ele está... do Em Busca da Verdade, é o Milton Em Marcos. Busca da Verdade. Boa tarde a todos. Boa tarde Obrigado. a todos. Porque lá agora no Brasil já são 1h30, vai dar 1h30, 1h23. Virou o Milton. Muito bom. É o Milton. E a irmã Valquíria também, mãe? Não. Por enquanto só ele mesmo. Bom, temos mais alguma coisa aí? Então, acho que para fechamento, vamos ver com o Walter se ele quer apontar alguma coisa. Vamos fechar então, Walter? Quer fechar com alguma coisa aí? Eu quero agradecer por essa oportunidade, né? Nós que agradecemos. Colocar que eu me sinto chamado justamente, né, por ser apaixonado por pessoas e relacionamentos, né, a realizar aquilo que eu estou realizando, né? E se alguém também aqui no Brasil, ou quiçá também quiser fazer contato conosco, né, nós estamos à disposição, né, atuando ativamente, né, e graças a Deus tendo os resultados, né, bem satisfatórios, que não engrandece a nós, né, mas que ratifica o nosso chamado para isso. Tá ok? Obrigado, Marcos. Prazer vê-lo, né? Obrigado aí, meu amigo, meu companheiro de turma, né? A doutora que aí se encontra, é um prazer mesmo.
e que vamos continuar porque nós fomos chamados para labutar a vida, né? E sermos até essa pequena luz, essa pequena lamparina, né? Para que as pessoas possam se levantar, nessa mão estendida para que pessoas venham se levantar e continue essa linda caminhada chamada vida. Ok? Muito obrigado. E só lembrando, na descrição do vídeo tem lá o contato do psicólogo Marcos e do terapeuta Walter, ok? Tá lá o e-mail deles lá na descrição do vídeo, caso alguém queira entrar em contato, ok? Sim. O Milton, ele coloca grande desafio ter uma mente saudável, sim, no momento atual deste mundo que parece caminhar para o caos. É um grande desafio, sim, com certeza. Então fica aí a questão do autocuidado e da gente olhar também de uma forma melhor, mais atenciosa para quem nós nos relacionamos. Isso, olhar para nós mesmos e olhar para os outros também, né? Para os próximos, né? Isso, exatamente. Tem aquela questão, não sei se você aquele passagem do pequeno trechinho daquele filme como sim, fechamento. Tá aí, tá. O filme tá aí? Como fechamento, é um pequeno trecho do então filme. Vamos passar. Vendedor de Sonhos, baseado na obra do Augusto Cury. Tem uma fala bem pontual, bem interessante para a gente refletir como fechamento. Agradecer também, enquanto o Lucas está abrindo, o Walter, as contribuições valiosíssimas dele, a oportunidade, a doutora Rosalina que também participando, fechando aí nossa conversa. Já começou ou não? Quando começar para as pessoas aí, você fala que eu começo aqui também. Ok. Tranquilo. Ele já vai estar preparando ele para apresentar o vídeo para vocês, que esse vídeo que a gente está abrindo agora é muito rápido. Menos de um minuto, né? Não, aqui está marcando 2:37. É isso? Mas passa muito rápido. Né? Acho que você vai fazer algum comentário durante o vídeo? Não, pode deixar... eu acho que é muito tempo. Muito tempo? Você vai colocar em tela cheia ou não? Senão depois bloqueio, eu tenho que cortar tudo. Então é melhor não, acho que não. A gente pode colocar, dar uma pausazinha, você comenta alguma coisa, não tem problema. Então podemos porque ele considera que você está acrescentando informação. Sim, não pode só apresentar lá e acabou. Então, replicar o vídeo, entendeu? Entendi. Não dá como reutilização. Então, eu vou... Então vou lá, vou clicar agora. Vai. Se quiser pausar aí, você pausa e comenta. Eu vou pausar. Quando ele pausar, você pausa aí. A cada 4 segundos alguém tenta suicídio. Sabia? Agora, é interessante. O suicida é um assassino. Ele se mata primeiro, claro, mas ele acaba matando também todos aqueles que ficam vivos. Dê pausa aqui, Lucas. Então, aquilo que a gente tinha falado é a questão de que ele morre antes e aí o risco dele matar também as pessoas que estão ao redor dele em função da toda a culpa que vai ficar, deve ser jogada. Ele traz também uma estatística mundial de 4 segundos no mundo alguém tenta suicídio. Olha só. Então é muita gente. A proporção em relação ao Brasil e a Portugal é uma... As pessoas aqui tentam mais e, consequentemente, colocam um ponto final maior. A gente precisa levar em consideração um dado que eu não trouxe, que aqui, infelizmente, é uma população bastante envelhecida. A informação mais recente é de que são 192 pessoas a partir de 65 anos para cima, contra, entre aspas, 100 pessoas de 0 a 14 anos. Então é um dado assim muito. E a maioria das pessoas que colocam um ponto final na vida, nós já tínhamos dito que é de homens e pessoas ligadas não, dentro do envelhecimento, a partir de 65 anos. Prestar atenção. E do ponto de vista regional, mais frequente no Alentejo. Que é mais disperso, há menos população, há menos gente, aquela há questão isolamento, então, sim, isso, e o desenvolvimento, sim.
isolamento. Antigamente Então- era, agora não sei, mas o Alentejo tinha uma taxa muito alta de suicídio. Sim. Só para avisar as pessoas que estão em casa, a gente tá cortando, pausando o vídeo, porque senão da reutilização eu vou ter que cortar tudo depois, mas depois eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês que estão em casa, para vocês poderem assistir o vídeo todo de uma vez, porque traz outra mensagem quando assiste completo, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês aí. Tô clicando aqui, Lucas. Famiglia, o film olha para você, presso la sua gaiola emocional, alinhado às misérias maiores que as suas. Quem disse que você não consegue carregar com o peso das suas pernas? Você não sabe o que perdi. Eu respeito a sua vida. Ela é só sua, é a única coisa que você consegue realmente sentir. Inclusive eu admiro a sua coragem. Coragem. Claro! Imagine se jogar dessa altura e esmagar totalmente seu corpo em troca de uma noite tranquila na solidão do túmulo. Está sentindo seu coração batendo? Então ele pontua isso, a questão da coragem de fazer, né? Como é que pode isso? Ele reclama antes, você não sabe o que eu perdi, aí ele está dizendo, eu respeito a sua dor, que é só sua, mas vamos ver o que vai, estou liberando aqui, Lucas, vamos ver o que vai ser Tá o pegando o áudio prosseguimento. dele bem? Vamos lá. Parece que foi explosivo seu peito, não é? Está gritando para você deixar de ser egocêntrico. Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo. Tem uma chance, as dúvidas que estão surgindo aqui. O suicida não quer Uma pausa aqui. matar a sua alma. Então, ele liberou. Peraí. Ele fala aquilo que a gente trabalhou em diferentes momentos aqui da nossa conversa hoje, que a questão se ouve. Olha como é que está o seu coração, preste a explodir. Mas independentemente do que você vai encontrar lá embaixo, caso você, óbvio, né, decida fazer isso, dê uma oportunidade para as chances, para as dúvidas que estão surgindo na sua cabeça agora. Ou seja, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que realmente é isso? Será que não tem resposta? Será que não tem nenhuma outra alternativa? Então ele está buscando levar à reflexão. A princípio da abordagem dele é uma abordagem firme, se joga, não é isso que você está querendo fazer, aí ou seja, para dar um choque de realidade para a pessoa, né, que levantou essa possibilidade, mas o desdobramento o desfecho é muito positivo. Aí agora ele vai dizer que as pessoas que colocam um ponto final não querem de fato colocar um ponto final. Liberei aqui, Lucas. Eu vendo que o dinheiro não pode comprar. Coragem por si seguros. Os ativos fóbicos. Sensatez para os encantos. E para os suicidas. Fé concedente. Uma vírgula. Uma pequena vírgula. Para que continue a escrever sua história. Estou dando uma pausa aqui, Lucas, para não ficar muito longo. Então, ele reforça aquela questão que a gente colocou, que na realidade a pessoa quer colocar um ponto final, não na vida, mas na dor dela, ou seja, no sofrimento dela. E ele vai dizer, eu vendo aquilo que o dinheiro não pode comprar. E aí ele vai dizer coragem, vai dizer ousadia, para os tímidos, por exemplo. E para a questão de quem quer colocar um ponto final, ele diz, vírgula. Né? Ou seja, até aqui a história não continua, não acabou. Vamos colocar uma vírgula para a história continuar, para prosseguir. Estou liberando aqui, Lucas. Mesmo quando o mundo desaba sobre eles. Muito bom. Mesmo quando o mundo desaba, ou seja, apesar do desabar, não acabou. Pode ser diferente. Exatamente. Uma vírgula, um ponto parágrafo,
3 Um pontos. novo capítulo. Um novo capítulo, Não é? um ponto e vírgula. Isso. Ou seja, alguma coisa que abra as portas para prosseguir. Porque aquela tempestade pode ser, e espera-se que seja, momentânea. Ou que a pessoa desenvolva resiliência para ela prosseguir até aquilo tudo passar e ela extrair os aprendizados. Pode ser uma grande oportunidade. Sim, né? sim, uma grande oportunidade de aprendizados, de repensar a vida, a existência, ela mesma, o mundo, tudo. Muito bom, muito bom. Eu acho que tem mais um comentário do Milton. Tem, vamos fechar aqui para a gente ver. Onde é que parou? Acho que só falta o último mesmo. Alegria em ver o Marcos e a senhora Rosalina. Milton. Sim. Igualmente, Milton. Igualmente. Até logo. Por exemplo. É isso, mas foi muito boa a conversa. Com certeza. Esperamos que possa ajudar alguém. Sim, ajudar alguém. Né? Ajudar uma pessoa já seria possa ser muito útil bom. para alguém. Lucas, uma coisa? Walter, tem mais alguma coisa a dizer? E ficamos sem seu áudio. Ficamos sem seu áudio, Walter, desculpa. Bom, ok. Rosalina, muito obrigado pela participação. Obrigada, também, pela contribuição. eu tenho muita dificuldade. Só agradecer essa oportunidade e dizer que estamos juntos nessas lutas. Tantos quanto necessárias, podem contar conosco. Obrigado pela disponibilidade. Eu tenho muita dificuldade em me expor, em partilhar nestas atividades, porque eu tenho uma falta de literacia digital, porque eu rejeito mesmo. Já tive várias formação e o Dr. Marcos sabe que eu privilegio, eu não gosto de mensagens, nem orais, nem áudios, nem escritas. Eu prefiro, se não for físico, um contacto telefónico. Eu gosto de comunicar. A gente que é velha assim. Uma comunicação Os nata. mais novos, o ligar é quase que uma invasão de privacidade, é uma ofensa quase. Eu tenho 73 anos, eu nasci no pós-guerra. Eu não consigo aderir e ser uma boa, sei lá, internauta? Sim, não consigo, porque eu rejeito. Mas isso é normal, Absolutamente. São afinidades, são, né? Podia participar mais, podia. Mas não, é mesmo por inibição, de falta de literacia digital. Já tentou e tudo? Já tentou? Eu tive formação, eu fiz PowerPoints, eu dava as aulas por computador. Não, mas redes sociais. Pelo que eu entendi, a senhora não gosta de redes sociais. Tenho o Face, o WhatsApp e o Messenger, é isso mais ou menos, mas não sou escrava, não. Às vezes vou passando. É para a gente usá-los, não eles usarem a gente, não, né? Não. Exatamente, isso é importante. Não, e à mesa... Porque tem muita gente que é usada pelas redes sociais. E à mesa ninguém me vê estar a mexer. Posso ter ao lado, posso ter alguma situação de urgência. Que alguém ligue e tal, para atender. Da minha irmã, ou qualquer coisa, ou de alguém, que coisa, mas estar a utilizar o telemóvel, seja onde for, à mesa, não. A mesa, para mim, continua a ser um momento privilegiado de comunicação e de partilha dos alimentos. Usar as tecnologias é uma grande arte que a humanidade precisa aprender. Sim. A gente pode até fazer uma coisa que eu venho assim um pouco, não digo preocupado, porque eu acho que é uma coisa uma ferramenta super útil, que é a IA, a inteligência artificial. Que a gente não citou aqui dentro dessa questão do autocuidado hoje, mas vamos em Pois é, eu acho que a gente pode marcar um podcast só para falar disso. Você tem assunto para falar? De IA? Uma visão psicológica? Porque eu acho... A substituição do que as pessoas estão fazendo hoje dos terapeutas por IA. Substituição do amigo, substituição do pai, substituição do professor. Será que é tudo? Será que o ChatGPT realmente me responde tudo? Como deveria responder, uma IA? A mim não. Não responde. A mim não. Não. Dá para substituir? Não. A parte afetiva. Basta eu perguntar, não preciso perguntar mais nada a ninguém, pergunto só a IA. Como é que é isso? Pois é. Então, eu acho que a gente pode marcar um podcast só para falar disso. O impacto da inteligência artificial na nossa vida. Que eu acho que a gente já deveria estar pensando, já estamos atrasados. Estamos. Pensar o que fazer com essa maravilhosa ferramenta. Uma maravilhosa ferramenta. Mas como toda ferramenta,
Né? Uma faca é boa ou é má? Tem 2 gumes. Ela pode ser uma ferramenta maravilhosa, ajudar a vida maravilhosamente, e pode ser muito ruim. A IA é só uma ferramenta. Se ela vai ser boa ou ruim, vai ser como a gente vai aprender a usá-la. Então a gente pode já deixar a expectativa para a gente fazer essa... E o Walter também, obviamente, está convidado aí. Se tiver o que quiser participar, vai ser muito bem-vindo para contribuir, assim como a Rosalina também. Obrigada. E o Lucas gosta, né, Lucas? Esse é um assunto que a gente pode, acho importante. Essa abordagem psicológica da IA. Boa ideia? Sim. Podemos já deixar a promessa aí pro pessoal? Vamos. Futuramente? Então, Walter, vai participar, Walter? Sim, e nós podemos até, né, eu creio que há algo que a gente podia resumir tudo que nós falamos aqui. Na verdade, é o que o próprio Senhor disse, né? Conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Né? Num contexto teológico, essa verdade é Ele mesmo, porque ele personifica essa verdade logo em seguida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, na verdade, Ele é muito mais do que isso. Precisamos nos conhecer. Precisamos saber quem somos, né? A doutora falou algumas pessoas que têm dificuldade de se ver no espelho. É justamente isso daí. A partir do momento que nós conhecemos essas pessoas que se encontram no espelho, com certeza esse mundo maravilhoso, essa fantástica criação de Deus, né, chamado homem-vida, vão caminhar juntos para o próprio objetivo e louvor e glória desse próprio Deus, tá? É tremendo isso. E pode contar conosco. Opa, muito obrigado. Então, tá prometido aí, vocês em casa aí, futuramente vamos ter um novo podcast para falar da IA e a nossa vida, né? Então, terminamos? Terminamos? Sim. Lucas? Então, qual a câmera que está aqui? É do meio? Então, gente, muito obrigado mais uma vez a participação de vocês que estiveram aqui com a gente ao vivo. Agradeço também vocês que estão assistindo gravado, ok? Podem interagir nos comentários. Nós periodicamente, frequentemente olhamos e interagimos com vocês lá, ok? E estão convidados para conhecer os nossos vídeos do canal Minuto Naturologia. Nós estamos criando uma biblioteca de consulta muito bem estruturada. Dá uma olhada lá nas sessões, você vai ver que tem fácil de você encontrar o que você precisar dentro do que a gente já disponibilizou. Obviamente, o canal ainda está começando, então a gente tem muita coisa para acrescentar, mas a cada dia a gente pretende contribuir de alguma forma. E convido vocês no nosso próximo podcast, virem aqui participar. O link no Discord está aí disponível na descrição do vídeo. E se quiser participar também, assim como o Walter está aqui, você também está convidado a fazer a sua participação aqui, ok? Então, muito obrigado a todos e, se Deus quiser, até o próximo.